Muito obrigado, tchau. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Mas quem fica com a bola é Ailon. Ailon domina para o time do Ceará. Tenta o toque, ele vai partir pelo setor de esquerda. Enfim, a jogada estica, aperta bem para tirar a Martins. Ele põe para fora em lateral pelo setor de direita. Campo de defesa para o time do Ceará bater. É lateral para o time do Ceará bater e ser jogando pelo seu campo de retaguarda na zaga central. Domina Coutinho. Recolhe Marlon. Marlon prende a jogada. Recolhe pelo setor de esquerda para Matheus Bahia. Ele prende para o time do Ceará. Ceará todo de preto. Corinthians todo de branco. Você ligado no futebol da Bandeirantes. O voo domina pelo campo de defesa. Abertura vem na zaga central. Marlon recolhe. Ele tenta o levantamento à frente no comando de ataque muito forte. Bidu mata no peito. Domina para o time do Corinthians e liga a jogada pelo meio de campo. Recolhe o time corintiano. A abertura foi feita pela esquerda. Thales Magno tentou chegar. Não chega na bola. Tranquilo aqui atrás. Vem para roubar a jogada. Marlon para Bruno. Bruno Ferreira domina o goleiro do time do Ceará. Sai jogando no campo de defesa. Abre a jogada Coutinho novamente com William. William Machado domina pelo campo de defesa. Volta a jogada Coutinho para Marlon. Marlon já prende pelo direito. Solta o lance à frente para Matheus Bahia. Ele vem para Fabiano. Fabiano domina. Tenta o tapa na bola. Aperta o meio de campo do time do Corinthians. Garro ganha. Ele solta a jogada Coutinho na intermediária para o garoto Guinegão. Guinegão domina pelo setor de esquerda. Vem Timão. Abriu para Bidu. Bidu prendeu. Cruzou na boca do gol. Desvia a bola no Fabiano e sobra para Bruno, que vem para fazer a defesa. Ele tenta ligar a jogada da esquerda para Matheus Bahia. Prende o lance. Tenta o levantamento à frente. Vem Ramalho de cabeça. Corta. Tira o perigo. Afasta a zaga corintiana. Bola volta com o time do Vozão, que domina no campo de defesa para sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. É bola do campo de defesa. Obrigado, torcedor Alex Gordiano. Tá ligado no microfone. Bandeirantes está perguntando: sem Romero, Memphis e Yuri, é como não ter ataque nenhum. É por aí, Ronaldo? É o que nós estávamos comentando, né? Não tem como aí. Vamos ver se o Thales acorda pra vida, né? Porque eu não espero alguma coisa dele, depois que renovou nada até aqui, né? E tenta descer o time do Ceará, vem para o setor de esquerda, Ranieri chega na bola, toca nela, põe para a linha de fundo, em escanteio para o time do Ceará bater. Escanteio para o time do Ceará bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem levantamento para dentro da grande área do time do Corinthians, para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da Silva, sintonia. É bola para o time do Ceará bater, escanteio cobrado, subiu de cabeça, põe para fora. Subiu muito forte na bola, põe para fora, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater na primeira chegada do Ceará e é o time mandante quem tenta tomar conta do jogo, Ulisses. No lance aéreo, o Corinthians sem Gustavo Henrique sabe que perde muito em estatura. Primeira finalização de jogo da equipe mandante, o Corinthians tentou responder há pouco com o Bidu. Tiro de meta já cobrado pelo Hugo. É o futebol da Bandeirantes para você, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E domina, tenta ser jogando o time do Corinthians, prende a jogada Coutinho na intermediária, tomou a pancada José Martins. Tá caído com a mão na panturrilha, José Martins sentindo falta para o Corinthians bater do campo de defesa. E aí a expectativa é que não seja nada mais grave com o Martins, porque ele sente muitas dores. No momento que ele toma o combate na perna esquerda, que estava fincado no chão, a perna gira. Aparentemente está tudo certo, ele já está se armando para levantar, mas uma entrada dura do Fernando Sobral, camisa 88, principal marcador da equipe do Ceará. O Sobral pega a bola, mas pega mal o tornozelo dele, né, Zaidan? Né, Ronaldo? Atropelou o que tinha pela frente, né? Ele queria tocar na bola, mas atingiu a perna do jogador do Corinthians. Foi falta, sim. Tá com a perna levantada. É o futebol da... Pois não, Ronaldo? Ele tá com a perna levantada, Luiz, a sorte dele também. E o pessoal começou o jogo, tá tem que fincada, mostrar. Né? Mas também começa o jogo, é isso aí. E vem pro jogo o time do Corinthians, lançamento, o Guinegão vai pra dentro da grande área, mas aí não pode. Ele perdeu na velocidade pro zagueiro, não, Guinegão, Marlon correu mais que ele. Do atacante perder na velocidade pra zagueiro é dureza, hein, Ronaldo? Não existe, né? O atacante tem sempre preferência, porque o zagueiro sempre tem a cintura mais cheia de concreto, né? Vamos dizer assim. Agora o Gui, mas a perna deve estar pesada, daqui a pouco ele solta a perna aí. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. E domina o time do Corinthians, tenta ser jogando com José Martins. Ele prende a jogada Coutinho no meio de campo para Kaká. Abriu para Martins. Martins já prende pelo seu campo de defesa. Tenta enfiar a jogada para Thales Mag. Não passa muito mal. Tentou tocar para Bidu. Passou errado. Thales Mag não põe para fora. É lateral para o time do Ceará bater do seu campo de defesa. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress
Express.com. A bola já volta no toque de bola. Bidu recupera para o time do Corinthians, que está jogando com o Ramalho. Ramalho já prende o lance pelo seu campo de defesa. Ele vem para a finta, tanto o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa para ser jogando o time corintiano. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere, jogado 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, lançamento para Martins, vai para dentro da grande área, tentou o toque na bola, chega o zagueiro, tira. O árbitro vai dar escanteio ou não? Tá parado o jogo, marcado escanteio para o Corinthians bater na esquerda, campo de ataque. Repito para você, 5 jogados, primeiro tempo de jogo. No Castelão continua para você, Ceará 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Capela! Alô, Ulisses, Iago Felipe, toma o primeiro cartão amarelo do jogo, falta perigosa para o Palmeiras, Rios na bola, 0-0, 35 primeiro tempo, Allianz Parque. Se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians, escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, vem levantamento dentro da grande área, Garro, na cobrança, escanteio, o Timão levantou, na boca do gol, toque de cabeça do zagueiro, tira, a bola volta com o time do Corinthians, faz o giro, Bidon na marca do toque de bola, Coutinho para José Martins, que volta a jogada pelo seu campo de defesa, vem chover o Bidon, nossa senhora! Ele bateu o tiro de meta, Bidu põe para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Ceará bater. Repito, Ceará 0, Corinthians também 0. Situação de momento, Vila Belmiro, Bruno Biliazzi. Ulisses, agora às 8 horas da noite a bola rola, por enquanto aquecimento no gramado. Destaque para os reforços do Santos que podem estrear hoje. William Arão e Igor Vinícius no banco de reservas. Mais tarde, Bragantino e São Paulo, Rogério Assis, Prétio e Paulo do Vale do Futebol, Bandeirantes, Alonina. E no mesmo horário também, 9h30 da noite, tem Botafogo e Vitória, fechando o dia de hoje de jogos da Série A do Brasileirão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E duvida o time do Ceará, tenta ser jogando novamente com Sobral. Sobral prende o lance, inverte a jogada pelo setor de esquerda, campo de defesa. O Mattioli está ligado na Bandeirantes. Forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Lançamento vem para o comando de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente o time do Ceará, abertura no meio de campo com o Dieguinho. Sobral já prende, tenta o toque de bola contigo à frente, afasta a zaga do time do Corinthians. Bidu sai jogando, ele abre para Thales Magno, dá o tapa na bola, tenta escapar na marcação no primeiro. Já escapa no primeiro, balança em frente à marcação, faz o break, Thales Magno volta a jogada para a circunferência para Ramielli, domina para o time do Corinthians, está jogando na sua zaga central para Kaká. Kaká domina para sair para o jogo. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet simples e num instante. A bola já volta no toque de bola com o time do Corinthians que está jogando no campo de defesa. Recolhe o time corintiano, letra feia, que é o domínio do campo de retaguarda, vai para o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta o timão, já domina Thales Magno, ergue a cabeça, não toca no meio, prefere voltar a jogar, já volta pelo seu campo de retaguarda, domínio do campo de defesa para ser para o jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a abertura vem no toque de bola, alô, Pedrão Panvecchio, tá ligado em Oswaldo Cruz, grande Pedrão Panvecchio, obrigado com o Big Dog, é bola no campo de ataque, desce o time do Corinthians, recolhe no campo de ataque, José Martins abre a jogada bem, soltou pela direita para Mateuzinho, Mateuzinho domina para o time corintiano, ele vem para a finta, gira na entrada da grande área para Ranieri, deu para Garro, Garro domina para o Corinthians, abre a jogada na esquerda, soltou para José Martins, abriu o compasso, vai para o cruzamento, levantou no boca do gol, subiu de cabeça bem, Machado para tirar, ali William Machado tira para a volta no toque de bola com o time do Corinthians que parte, é com Ranieri, prendeu o curtinho para Bidon, Bidon finta no primeiro, finta no segundo, perde a bola, domina o time do Ceará, tenta armar contra golpe, jogando pelo seu campo intermediário, a abertura vem pelo meio de campo, recolhe o time do Ceará, tenta o toque, curtinho no setor intermediário, já prende com o Sobral, ele deixa a bola passar novamente com o Lucas Mugni, Mugni prende a jogada pelo setor de esquerda, abre o compasso, tenta o levantamento pela esquerda, desce o time do Ceará, Mateuzinho vem para a marcação, cruzamento, saiu na boca do gol, bola batida de primeira pelo Fernandinho, vai longe do gol. Tiro de meta para o Corinthians bater. E na segunda finalização, mais uma vez o Ceará consegue uma finalização de um jogador sozinho, dentro da grande área do Corinthians. Dessa vez o Fernandinho. Um ponta que se fosse centroavante teria mandado para o fundo do gol do Hugo Souza. Ficou paralisado o goleiro alvinegro que agora cobrará tiro de meta a seu favor. Rodrigo Pintiari tá ligado no microfone Bandeirantes, Enécio Santos também ligado, Armindo Pascoal, obrigado pelo carinho da sintonia, alô Sônia Saraiva, a bola volta, Garro perde o lance, domina novamente o time do Ceará, já tenta descer do comando de ataque, bola batida longe do gol. Girou, empolgou na jogada o Fernandinho. Tiro de meta novamente para a equipe do... O Ailon, me desculpem. O Ailon empolgou, meteu para fora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Tentou surpreender todo mundo, né, Ulisses? 4 jogadores em volta dele ali na intermediária e tentou surpreender um goleiro como o Hugo, chutando a cerca de 30 metros do gol, nem levou perigo, não subiu o volume da Arena Castelão.
Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E do time do Corinthians tenta com Thales Magno. Ele vem pra finta em cima da marcação. No primeiro são dois na marcação, turno na sobra. Volta a jogada pro time corintiano. Recolhe, foi puxado. A bola volta com o Corinthians, lançamento. É pra Guinegão, tá na área, dominou. Perdeu o ângulo, volta a jogada. Vai tentar o cruzamento, levantou no peito. É pra Bidon, girou pra bater pro gol. Ele chuta e faz a falta de ataque. Quando não tinha mais o domínio da bola, a bola escapuliu. A jogada do Guinegão foi inteligente. Tentou bater Bidon pro gol, mas chutou mais a perna do zagueiro Marlon do que propriamente a bola. E começa com o Guinegão mostrando, consegue ser um centroavante de mobilidade, Ulisses. Caiu pelo lado esquerdo, levantou a cabeça e cruzou perfeitamente pro Breno Bidon. Talvez tenha dominado mal o camisa 27 do Corinthians, que tentou bater, mas não acertou nada de bola. Somente o tornozelo do Marlon que tá sentindo. Não dominou muito mal, não. É que o Marlon estava em cima da marcação. Que coisa, hein, Ronaldo? Hein, Zaidan? E o Bandeira marcou impedimento ali do Guinegão, né? Ainda que saísse o gol. Mas a jogada, o Corinthians está tentando lançamentos longos, porque o Dorival percebeu, já havia estudado isso, que o Ceará faz uma linha de impedimento. A defesa do Ceará joga em linha. Então ele está tentando lançamento para o Gui e para o Thales Magno, né? E eles estão se posicionando bem. É que muitas vezes os passos são ruins, como aquele do Bidu que foi lá para a arquibancada. Mas essa é a ideia do Dorival, tentar usar a velocidade em cima de uma defesa que marca em linha, Ronaldo. E o Marlon está muito bem também na velocidade com os atacantes do Corinthians, está chegando na frente. Então é uma aposta do Dorival, mas alguém tem que correr um pouco mais que o zagueiro. Geralmente é assim, né? E sai jogando mal o Corinthians, vem pra salvar Kaká. A bola volta no toque de bola em velocidade e tenta descer o time do Corinthians, vem Thales Magno, nossa. Corinthians, o time do Corinthians não ganha uma jogada na velocidade, cara. Os zagueiros do time do Ceará ganham de Thales Magno, do Guinegão, de todo mundo, cara. É impressionante. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o Sobral. Ele prende para o time do Ceará, vai para a finta, tenta o toque de bola frente no comando, vem Ramalho, corta, tira o perigo. Recolhe jogando no campo de defesa, tenta ser jogando o time do Corinthians, levantamento vem pelo setor de direita, mata no peito, já domina no comando de ataque, vai Guinegão. Ele vem para a finta, inverte a jogada boa. É para Thales Magno, dominou, perdeu. Porque ele é fraco, porque ele não tem força. Aí, porque não tem condição, parece de jogo até. Ele dominou legal, mas não tem força física. É impressionante, ele ganhou na frente do zagueiro e conseguiu perder a bola. E dominou com a perna errada ainda, hein? A boa notícia da jogada ao torcedor do Corinthians fica pelo Guinegão, que mais uma vez mostra inteligência e consegue achar o Thales Magno livre do outro lado. Aí o Thales não teve força, não teve velocidade, não teve inteligência. O resultado não poderia ser outro. Posse de bola para o Ceará. Diz que obra, jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. Tigre na obra tá tudo certo. Na Bandeirantes, pois não, Zaidan? E a gente percebe mais uma vez, né, como esse caminho que o Dorival traçou é interessante. Porque o Corinthians está conseguindo chegar na área nessa zaga montada em linha, que faz linha de impedimento. Os dois atacantes estão conseguindo chegar. Ora o Guinegão, ora o Thales Magno. Está faltando melhor aproveitamento, né? Mas que há espaço para o Corinthians jogar no ataque, há. A defesa do Ceará dá espaços generosos para o Corinthians. Está faltando acertar mais o passe. E claro, quando a bola chegar, ter aproveitamento, não fazer o que fez o Thales Magno agora, que simplesmente deixou o zagueiro passar à frente dele. O Claudião tá ligado com a Renata, amor eterno, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. No meio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo intermediário, vai pra finta, prende jogada contigo novamente. O time do Ceará já sai jogando no seu campo de defesa. A abertura vem pelo comando de retaguarda, tenta o toque de bola Coutinho. No meio do campo de defesa, tenta o levantamento à frente, aperta Bidu, ganhou, não se solta pro toque de bola de Martinez. Martinez já prendeu pra Garro. Nossa, que displicência, que toque ridículo do Garro. Ele deu de graça a bola, novamente com o Matheus Bahia. Sai jogando o time do Ceará, já vem para a entrada da grande área, tenta a finta, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Abertura frente Mugni, ele desceu, cruzou na boca do gol, estica, aperta e põe para fora. Vem para tirar Bidon, escanteio para o time do Ceará, bater na esquerda. Dormiu no ponto o Garro, Ulisses, numa chance de uma oportunidade ofensiva do Corinthians, ele dá a bola para o Ceará, que não tem nada a ver com isso. Chegam em velocidade pela esquerda, terceira vez no jogo e ganham um escanteio a seu favor.
toda a artilharia na grande área. Marlon e William Machado já apostos. E toda que chega Gabriel no Rocha Mateuzinho... tá ligado na Bandeirantes, Oliveira também tá ligado, José Luiz Andrade, alô Gabriel Rocha, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo Eduardo Prado, o futebol da Bandeirantes, escanteio, o Ceará, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, Thales Magno tira, pois não, Ronaldo Giovanelli. Olha lá, mas toda que chega lá daquele lado do Mateuzinho, quem chega lá cruza, não tem dificuldade nenhuma. Então até aqui o lado direito do Corinthians aí deixa a desejar, porque com praticamente 10 minutos de jogo, todos os lances que chegaram ali, o cara olha para dentro da área e joga. Aí chega o Ramalho atrasado e a defesa se recompondo ali. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor HG na Cata, pode contar. Futebol da Bandeirantes pra você. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. 16 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua Corinthians e Fortaleza, o Ceará em Fortaleza, Corinthians e Ceará 0-0 também para a equipe do Ceará. Alô na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Capela. Alô, Ulisses, falta menos de 1 minuto para terminar o primeiro tempo, estamos com quase 46, 1 minutinho de acréscimo. Vitor Roque já começou a ser muito criticado nas arquibancadas, perdeu um gol na pequena área agora há pouco, segue 0-0 Allianz Parque, Palmeiras melhor da primeira etapa, Ulisses. Imagina o Marcelão com aquela pança dele quebrando as cadeiras aí na frente do Allianz Parque, aquela barrigona que ele tem. Tá com o Chiari lá. Parece que engoliu um boi. O Chiari segurando. O Chiari segura e o Marcelão dá de barriga nas cadeiras, na cabeça do cara que tá na frente. Que ele tem uma barriga ridícula. Corinthians e Ceará 0-0, termina aí, Capela. Termina, fim de primeiro tempo, 0-0, apenas um cartão amarelo no primeiro tempo. Iago Felipe pendurado e os jogadores reservas do Palmeiras no aquecimento do campo de jogo, Ulisses. E aí, Vila Belmiro, situação de momento, Bruno Milhozzi. No momento em que o Santos anuncia, Ulisses, no telão a escalação e Neymar é ovacionado. A Vila está abarrotada, show de luzes acontecendo em instantes. A bola rola para Santos e Flamengo. E vem pro jogo o time do Corinthians com Bidu, solta a jogada para Thales Magno, abre o compasso. Nossa Senhora! Mas o que é isso? Mas o que é isso, Thales Magno? Mateuzinho livre, dentro da área pela direita, ele isolou a bola. Na entrada da área, bateu de perna direita, mas mandou longe do gol. Ô, Fabiane! Tá errando tudo o Thales Magno. E aí no meio do jogo ele acredita que no momento que ele tá praticamente se equivocando em todas as jogadas, ele vai conseguir mandar uma bola na gaveta. Pegou mal demais o camisa 43 do Corinthians, que hoje praticamente não tem concorrência para jogar. Lembrando, Memphis, Romero e Yuri Alberto estão indisponíveis. Bem lembrado, viu? Ele achou que ia consertar o mundo 13 agora. milhões de dólares, opção de compra. Ah, tá bom. A bola volta no toque de bola contigo na intermediária. Vai voltar, né? Tranquilo no meio de campo. Bola mal tocada. Vem Bruno Ferreira, segura o goleiro do time do Ceará. Pois não, Zaidan. Uma pergunta para o Fabiane. Fabiane, qual o motivo de o Carrilho estar no banco? É uma decisão técnica meramente ou alguma outra razão? Opção técnica, sim, Zaidan. O Corinthians está, de certa forma, insatisfeito com o desempenho do Carrilho desde a final do Campeonato Paulista e também desde a saída do Ramon Dias. Ele era muito próximo do Ramon e do Emiliano, viu o desempenho cair no dia a dia e nos jogos, hoje fica fora para o Bidon entrar. Ademir de Souza ligado na microfone da Bandeirantes Londres, também está curtindo o Sonsaço Bandeirantes. José Melo Adriano, obrigado pelo carinho da sintonia. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nina aqui, 0 Ceará, 0 Corinthians, Nina. Na Copa América Feminina, hat-trick de Caroline. O Brasil vai passando o carro para cima da Bolívia. 5-0, jogo já nos acréscimos, 48 da segunda etapa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para que o Ceará bater pela direita no campo de defesa. Lateral para o time do Ceará cobrar. Mais tarde, Bragantino e São Paulo, Rogério Assis, Pretzel e Paulo do Vale no microfone Bandeirantes. José Melo, Zenilda ligados no microfone Bandeirantes. Luiz Quintal, Edécio Santos, obrigado Oliveira. Tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, Luiz. Curtindo o som da Bandeirantes, torcedor do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca.
Vamos chegando a 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. De Ceará 0 em Fortaleza. Corinthians também 0. Na Bandeirantes, Palmeiras, intervalo de jogo para Palmeiras e Mirassol 0-0. Santos e Flamengo já começou, ainda não, Pozóvio. Quem? Ainda não, Ulisses. Quem? 8 horas da noite a bola rola. Na pipa. Outro detalhe, viu, Ulisses? Robinho Vazou na Júnior foi braquiária. anunciado no telão aqui. O filho do Robinho está relacionado, pode estrear um profissional em um jogo Opa. oficial, ovacionado pela torcida. Ele estava ensinando o Neymar a fazer embaixadinho, filho do Robinho. Domínio do campo de ataque, recolhe novamente o time do Corinthians, abertura para a pintura esquerda. Ele vem para o cruzamento, erra o cruzamento. Nas pernas do zagueiro, sobra para o goleiro Bruno Ferreira. Repito para você, aqui estamos com 20 de bola rolando, 0 Ceará, 0 Corinthians, Nina. E o Botafogo se aproxima da contratação de Gonçalo Borges, jogador do Porto. Os clubes já acertaram os valores, só falta o acerto com o staff do jogador de 24 anos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tenta descer o time do Ceará, vem para a marcação. Ramalho tenta tocar a bola. José Martins fica na bobeira. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque. Para o toque de bola curtinho na intermediária. Desce novamente. Matheus Bahia pede lá do outro lado. Gira a jogada, leva para o meio de campo. Galeano. Ele prendeu jogada curtinho no meio de campo para Diguinho. Diguinho já domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vem cruzamento para dentro da grande área. A bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians. Bater para você. Ligado no futebol da Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é Grupo Souza Lima. Aqui, 0 para a equipe do Ceará, 0 para o Corinthians, 21:30 jogados. Falou na Bandeirantes, Aidan Ronaldo. Bom, antes de mais nada, um abração pro grande Caetano Cury. Tantos anos conosco na Bandeirantes, está lá em Guaxupé, com a Val e com a Flora que está chegando. Deus a gente abençoe. fica feliz demais com a vinda da Flora, hein? Parabéns para vocês. Ulisses, taticamente, o Corinthians não tem um problema no jogo. Não está um time desorganizado. Só que erra demais, perde a bola demais, passa errado demais. Quando tem a condição de finalizar, vimos aquilo do Thales Magno, quando entra na área, precipitação, nervosismo. O problema que está em campo não é tático. Ou é de falta de qualidade de alguns jogadores, ou de nervosismo, principalmente dos mais jovens, né? Mas, taticamente, o Corinthians não está perdendo a batalha para o Ceará, né, Ronaldo? Eu vou na linha do Zaidan também. Uma pena que os zagueiros estão ganhando na corrida dos atacantes. Isso hoje aqui, que não é normal. Você ter os zagueiros antecipando a jogada. Geralmente o atacante é mais rápido. E no caso, o Thales Magno não está conseguindo correr tão bem. E o Gui também tá com a perna pesada, né? Se o Corinthians acertar isso, acaba até achando um gol aí, viu, Liz? Mas tô gostando desse Guinegão, viu, velho? Esse é o voluntarioso. que tá correndo e jogando aí. E vem pro jogo, o time do Corinthians tentou o toque de bola, Bidu tocou errado, a bola volta com José Martins, ele gira, abre pro toque de bola, tenta Bidu, ganhou o lance, não consegue, volta pra Ramalho. Domina pro time do Corinthians, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele arma a jogada, continua novamente pra Mateuzinho, Mateuzinho já recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domínio do campo de defesa para ser jogando já, recolhe no campo de retaguarda, aperta na marcação novamente. Domínio o time do Corinthians, sai jogando no campo de defesa, abertura para Kaká, já prende pelo setor de campo de defesa, gira, é para Ramalho. Ramalho domina para o time corintiano para tentar ser jogando pelo comando de ataque, estica, jogador, comando vem para o toque de bola, o time do Corinthians por toque de bola, continua à frente, é com José Martins, já domina pelo setor de direito do campo de ataque, de calcanhar, abriu da esquerda, soltou para Bidu. Bidu dominou, rolou na entrada da grande área para Ranieri, deixou para Garro. Garro prende o lance, não aparece no jogo, não jogou até agora. O Garro tocou na bola 1, 2 vezes. A abertura vem com o time do Corinthians. Ranieri dominou, levou para a linha de fundo, vai para o cruzamento em cima da marcação. Explode no zagueiro, brigou para ganhar a jogada e fez a falta de ataque. O fraco Thales Magno. Ele fica no meio dos dois zagueiros, cai e mete a mão na bola dentro da grande área no ataque do Corinthians. A bola poderia sobrar para o Ranieri. Ulisses, parece que o Thales Magno erra tudo que tenta, marcando, passando, chutando e dessa vez tentando cavar um pênalti que a gente já tem acesso à repetição. Grotesco, não satisfeito em cavar o pênalti, não conseguir atender o desejo, ainda agarra a bola com a mão. Bom, presa fácil da defesa do Ceará até aqui, segue 0-0 aos 24 minutos. Mais tarde para você tem Bragantino e São Paulo, Rogério Assis, Pretzel e Paulo do Vale. Daqui a pouquinho Santos e Flamengo, Miliose acompanha. Situação na Vila Miliose, jogo parado aqui, Mateuzinho caído.
E no Nacional em execução, Ulisses. Em instantes a bola rola para Santos e Flamengo, mais um destaque, algumas ausências do Peixe para o jogo de hoje. Estão suspensos João Schmidt e JP Sherman. Departamento médico zerado, nenhum lesionado no elenco do Santos. Silvio Luiz Manieri ligado no microfone, Bandeirantes, Adriana curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Mauro Figueiredo Pinto, alô Luiz Antônio Leão, também tá ligado no microfone da Bandeirantes, Ricardo Dourado, gente, falar do jogo, Corinthians e Ceará, Ceará 0, Corinthians também 0 em Fortaleza, Zaidan, Ronaldo. Olha, Ulisses, a gente falava há pouco, né, desses erros individuais. Você percebe, por exemplo, que o Guinegão, ele é muito rápido no deslocamento. Então ele está sempre buscando um espaço para alguém meter o passe. Ele se desloca, ele não fica atrás do marcador, porque tem atacante que se acovarda, se esconde atrás do zagueiro. Ele não. Ele está dando opção para o meio-campo acionar. Só que a bola não chega, né? São passes ruins. A única vez que chegou foi aquela que ele perdeu na velocidade para o Marlon. Mas no geral ele está sendo uma ótima opção de ataque. Só que o meio-campo não acerta passe. Em compensação, o meio-campo do Ceará, que não é ruim, tem 3 jogadores que sabem jogar, mas não está fazendo nada, não está criando nada. O Corinthians marca bem, mas erra demais na hora de tentar chegar ao ataque. Muito passe errado, Ronaldo. E na hora que o Garro entrar na partida também, que o Garro tá desaparecido aí, 26 minutos, o Garro. Ele tem que entrar na partida, né? Mas ele não tá no jogo, Ronaldo. Até agora, quem não tá no jogo? O Garro não tá jogando. Agora ele pegou na bola lá, tá vindo com a bola, dá uma olhada aí, ó, ele é o capitão. Ele! Ele é o capitão, menino. Ele tá ali. Ele apareceu no jogo. Ele não entrou no jogo ainda. Assim que ele entrar, ele vai atuar um pouco mais do lado ali do Gui, que é um menino que pode arrancar e fazer o gol aí. Agora, quem tem que também parar de tocar a bola para trás é o Thales Magno, né? Ulisses. Alô, Edmar Suenso. Pois não, Fabiani. O Mateuzinho ficou sentindo agora há pouco, pediu o atendimento médico e o Dorival Júnior já chamou o Félix Torres e Léo Maná para o aquecimento. É toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe o time do Corinthians para ser jogando pelo setor de esquerda. Prendeu o Garro. Lançamento do meio. Errado. Lançamento do Garro. Vai para o zagueiro. Aperta o time do Corinthians. Garro vai para cima da marcação. Tenta a recuperação. Já sai jogando novamente. Toca de cabeça. Vem para tirar. Kaká, mas faz a falta. Tá parado o jogo. Ailon caído. É falta. Campo de defesa para o time do Ceará bater. Ludinei Pereira de Carvalho. Tá ligado no microfone. Bandeirantes. Luiz Antônio Leão curtindo o sonsaço. Bandeirantes. Edivaldo Lira Feitosa torcendo pro vovô. Alô, Thiago Oliveira. Obrigado, Edmar Svensson, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência só da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, recolhe contigo no setor intermediário. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. O bola dominada pelo time do Ceará, recolhe pelo setor de esquerda, campo de defesa. Ele tenta o toque de bola pelo setor de ponta, tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, já recolhe o time do Ceará. Você ligado no futebol da Bandeirantes, é a Bandeirantes com você. 0-0 é o placar do jogo. Alô, Mauro Figueiredo Pinto torcendo pro Ceará. Gilmar Costa também. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa. O Ceará já aprende a jogada com Marlon pelo campo de defesa. Aperta a zaga do Corinthians, vem pra cima. Guinegão. Ele tenta ganhar, não consegue. Levantamento foi feito à frente. Vem Bidu para dominar. Domina pro Corinthians e já sai jogando pelo seu campo de defesa. Recolhe o time corintiano, tenta o levantamento à frente no campo de ataque. Garro não domina a bola, não domina a bola. Bidon, me desculpem, ele toca errado, perde a bola, volta com o time do Ceará, levantamento vem à frente no comando de ataque, aperta o time do Ceará, já tenta descer pelo setor de esquerda, lançamento no meio, todo mundo olhou bem pro jogo, Ceará, bola solta na cara do gol, vem Martins, tira dali. O Bidon e o Mateuzinho, olha o Thales Magno, perdeu a bola na grande área, vai sair o gol do Ceará, dominou, bateu pra fora! O Sobral perdeu o gol. O Thales Magno deu um presente pra ele inacreditável. Tira logo o Thales Magno do jogo, hein, gente? Dormiu no ponto o Thales Magno, Ulisses. Se nem driblando no ataque as coisas andam, na defesa também não funcionariam. E mérito do Fernando Sobral, que pressionou e pelo lado direito tentou um chute cruzado. Faltou o pé do artilheiro para completar. E o artilheiro do Ceará hoje está suspenso, Pedro Raul, com o 3º cartão amarelo. E vem pro jogo, Bidu domina pro time do Corinthians, ele vem pra fintar uma jogada no campo de ataque pra Bidon. Nossa senhora. Recolhe do campo de defesa, vem pra ganhar José Martins, prende a jogada do time do Corinthians, o árbitro para. Marca a falta pro time corintiano bater.
Falta a favor do Corinthians, oportunidade de tentar se manter no campo de ataque, coisa que a equipe ainda não fez nesse primeiro tempo. Tenta crescer no jogo, o Corinthians permanece 0-0, Ulisses. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! É futebol da Bandeirantes pra você. Brasileirão é no Disney Plus. Domínio do campo de ataque da Série B. Você ligado na Bandeirantes, está parado o jogo. José Lopes Guimarães está curtindo o sonsaço Bandeirantes. A Maitê, a filhinha dele também. Alô, Maitê! Forte abraço pra você, obrigado pelo carinho. José Lopes Guimarães, forte abraço. Alex Gordiano, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Matos Filho ligado, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta pro time do Corinthians manter, se posiciona, Garro, bate a falta, volta a jogada Coutinho. Já domina pelo campo de defesa para Kaká, abre a jogada para Martins. Começou. Prende para o time do Corinthians, levanta no comando de ataque, tentou Bidu de calcanhar, ganha a jogada, Bidu lateral esquerda, ataque para o Corinthians. Começa na Vila, é isso, Miliose. É isso, Ulisses, apito inicial para Santos e Flamengo em instantes iniciais 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, prazer para o jogo. Tenta novamente, tá caído o Garro. Tomou uma chegada, meu irmão, que eu vou dizer um negócio para você. Tá sentindo o jogador do Corinthians. E toda vez que sente o Garro, a despreocupação do torcedor do Corinthians fica clara, porque esse joelho já o afastou de boa parte dessa primeira fase da temporada. Foram 8 rodadas do Paulista de fora e quase 3 meses afastado, mas já está de pé o camisa 8. Diz que obra é jogo duro, mas com um tigre na obra, dá tudo certo. Domínio no campo de defesa para ser jogando recorde. O time do Corinthians tem falta pela esquerda e vai pintar o primeiro amarelo, hein? Vai pintar o primeiro Sobral. amarelo, Ulisses. Pro 88, Fernando Sobral no meio de campo após falta sobre o Thales Magno. Era o primeiro momento que o Corinthians conseguia prosseguir com os jogadores de frente pro gol. Chegou por trás e calçou o Thales Magno. Falta lado esquerdo a favor do Timão. E aí, Ronaldo, e aí, Zaidan? Perfeito, Zé Novelli. Falta para cartão. O cara deu um pontapé por trás ali, mereceu o amarelo, né, Ronaldo? É, ali no Thales Magno, que tá voltando muito para tentar ajudar, mas tá atrapalhando na defesa e no ataque tá sem forças nas pernas, o Ulisses Costa. Será que aquela dancinha deixa o cara mais solto, né? Ele tá travado, o Thales Magno. É verdade. Parece que tá correndo de calça jeans molhada, né, isso aí. o Ronaldo? É isso aí mesmo. Reginaldo Oliveira Vieira, tá ligado no microfone Bandeirantes no Campo Limpo Paulista. Obrigado pelo carinho da audiência. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor intermediário no campo de ataque, se posiciona Garro. Vai meter a bola dentro da grande área do time do Ceará. É falta para o Timão bater. Garro para a cobrança de falta para o time do Corinthians. Tentou. Nossa senhora, velho. Que isso, hein? Que isso, que displicência, cara. Nossa senhora. O Guinegão errou, vem pro jogo, o time do Ceará. O Garro bateu a bola meia altura no peito do zagueiro. Negócio nojento fez o Garro agora. Que coisa. Que absurdo. Ô Ronaldo, ô Zaidan, que cobrança de falta, que displicência, que falta de vontade, cara. Displicência, sem dúvida. Bateu assim como quem diz, vou jogar isso aqui ali em qualquer lugar. Tá tudo bem. Não se preparou para a cobrança, não observou a posição dos companheiros. Aliás, nós estamos aí, Ronaldo, com 33 minutos do primeiro tempo. O Bruno Ferreira, Hugo Souza, eles estão quase pedindo um cafezinho, Ronaldo. Os goleiros não trabalham. O jogo não é chato, não é monótono. Mas ninguém consegue chutar no gol, Ronaldo. Eu perguntei aqui pro Luiz Fabiano também, pra Nina Gagliotti, se tá 50 graus lá, porque parece que eles estão numa dificuldade para correr, e lá tá 26 graus com a temperatura até um pouco amena do que realmente você encontra no Castelão. Mas as duas equipes estão brigando com a bola, essa que é a verdade mesmo, Zaidan. Eles estão brigando e a nossa paciência também tem limite. Uma falta dessa aí que foi cobrada é difícil, viu? Nem parece profissionais, viu? Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de até R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições, pois não, Capela, começa a Capela. Recomeça o segundo tempo, os dois times voltam sem alterações. Vitor Roque segue no campo de jogo, 0-0, comecinho de segunda etapa, Ulisses. E vem pro domínio, Guinegão de costas para a marcação do zagueiro, vem para tocar na bola, ouvir a falta em cima de Guinegão. É falta para o time do Corinthians bater tapa
parado o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Uma pergunta, Luiz Fabiani. Yuri Alberto retorna quando ao Corinthians para poder jogar, Luiz Fabiani? Expectativa do Corinthians é tê-lo à disposição, pelo menos no banco de reservas, no clássico contra o São Paulo. Às 9 horas deste sábado, ele não joga desde o começo de junho, quando o Corinthians ficou no 0-0 com o Atlético Mineiro na Arena MRV. Peças para o carro, moto, o caminhão é na Cata. A marca líder em suspensão pode contar. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tem falta, o time do Corinthians é falta para o Timão bater. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes, falta para o Corinthians. Vamos ver o Garro agora para a cobrança de falta. Se ele vai caprichar, ele sabe o que faz. Garro partiu para a bola, bateu para Ramalho. Cabeçou para o meio da área. Voltou para José Martínez. Mas o que é isso, menino? Isolou a danada. Deixa eu falar, o Ramalho, cabeceia pro gol, velho. Você não tem que cabecear buscando o meio da área, cabeceia pro gol. É o que você tem que fazer. Que coisa, gente. Não parece que tem jogador profissional, velho. E aí, Fabiano, que coisa, hein, José Martínez? Acho que esse chute agradou ao Léo Condé, técnico do Ceará, porque ele não leva perigo ao gol da equipe mandante, mas pelo menos faz o goleiro, o Bruno Ferreira, ficar esperto, porque até aqui, como disse o Zaidan, mero coadjuvante do jogo em finalizações, 3-2 para o Ceará, mas nem Hugo Souza e nem Bruno Ferreira tiveram que trabalhar diretamente até aqui. O Emerson Santana tá ligado no microfone de Bandeirantes, aqui tá parado o jogo, caindo Martínez, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 36 minutos de bola rolando, 36, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua no Castelão em Fortaleza, Ceará 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô, ô Capela! 3 minutos do segundo tempo, continua 0-0, um lance curioso agora há pouco, Gustavo Gomes atropelou o árbitro Sávio Pereira Sampaio, segue o jogo tudo normal, 0-0, Allianz Parque, Ulisses. Porque o árbitro estava na linha da bola no lugar errado, na Bandeirantes é você. Alô, alô, Miliose! Ulisses, 6 minutos jogados, nenhuma grande chance criada. O Santos com uma cabeçada de Barreal assustou, mas segue 0-0 Santos e Flamengo na Vila. Mais tarde, Bragantino e São Paulo, Rogério Assis, Précio e Paulo do Vale do futebol da Bandeirantes, diz aí, Nina. Ulisses, mais cedo, torcedores do Sport invadiram o CT com ameaças ao elenco. O Pablo, inclusive, levou um tapa na cara e um puxão. Em nota, a diretoria do Sport disse que houve coação a atletas, membros da comissão técnica e funcionários, lembrando que o Sport está na lanterna da competição com apenas 3 pontos até aqui. Chama a polícia, faz boletim de ocorrência e lenha, meu amigo. Processo, tudo, tem que ser assim, tudo bem. Na audiência de custódia, qualquer um sai, né? Mas é assim mesmo. Não tem que fazer, Zaidan? Agora a audiência de custódia tá aí para soltar os bandidos, né, Zaidan? Mas aí é covardia também, né, Zaidan? Mas a polícia... É covardia também, né? Um monte de marmanjo dela. Agora, Ronaldo, é aquela história. O sujeito acha que o esporte está perdendo porque os jogadores não estão se esforçando, porque os jogadores não estão correndo. Isso é uma bobagem imensa, né? O esporte, primeiro, teve problemas com a arbitragem no começo do campeonato, foi muito prejudicado. E o time é fraco, o time é ruim, já mudou de treinador aí 200 vezes e não resolve, né? Agora, o jogador não tem culpa disso, ele foi contratado e ele entrega o que ele tem. Aí o cara acha que é dono do jogador. Agrediu o Pablo. Não é ameaça, ele agrediu o Pablo. Isso não pode ser tratado como manifestação de torcedor, não. Isso é ação criminosa, pô. E vem pro jogo, tenta descer o time do Corinthians, aperta no toque de bola o time corintiano, o árbitro para o jogo. Por que o árbitro parou o jogo, velho? Ele deu falta no Thales Magno, aparentemente, Ulisses, nessa disputa pelo alto, porque ele foi deslocado quando subia para tocar de cabeça. Já está pelo lado esquerdo a bola, e nesse momento ele vai subindo o cartão amarelo, parece para algum jogador do Ceará. Vamos ver quem que vai sair do meio desse bolinho aí, porque o Raniel está no chão. O Corinthians tinha posse de bola, ele deu a falta no lance lá atrás, deu amarelo, porque pegaram o Raniel, a bola passou e pegaram o Raniel. O Thales Magno se esforçou agora ali. Ele deu a falta lá atrás, que o Raniel dominaria a bola. Tomou um rapa, uma chegada feia por baixo, fora até do lance de bola, viu?
Que a bola tava com o Mateuzinho. Ele acabou metendo cartão amarelo. É isso aí, Ulisses. Tá parado o jogo. Pro Lucas Mugni, o camisa número 10 do Ceará, ex-jogador do Flamengo, agora está advertido o camisa 10 do Ceará. Destacando também, eu falei que tinha sido falta em cima do Thales Magno. Na realidade, fui ver a jogada, nada a marcar no camisa 43 do Timão. E o Lucas Mugni estava pendurado, desfalca o Ceará no próximo jogo. Ele marcou a falta do Thales Magno. Foi o que ele fez. Ele marcou a falta do Thales Magno. Tá marcando falta pro time do Ceará. É confuso. Não, isso, Ulisses, isso fica bem claro, que eles não são mal intencionados, eles são ruins. Eles são ruins. Eles são ruins, eu digo eles porque é muita gente ruim no lugar só. Aí lá em Miami, a federação manda um comunicado, olha, eles estão apitando bem. Vá pro inferno a CBF, velho. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro, você ligado no microfone da Bandeirantes 0-0. Ceará e Corinthians. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E do Vira tenta descer o time do Corinthians, toca errado, na bola perde a jogada, Ranielli. A bola volta no toque, ele bola com o time do Ceará, domina curtinho novamente, Dieguinho. Dieguinho prende para o meio de campo, arma a jogada, tentou soltar a entrada da grande área, ninguém marca, chega na marcação, José Martins aperta, ganha a jogada limpa. Galeno prendeu o olho da esquerda para Matheus Bahia. Ele tenta o cruzamento. Nossa senhora. Olha o Hugo. Pegou o largo. Pega Hugo de novo. Era uma bola para ele deixar sair para a linha de fundo, hein? Ele quis fazer aquela... Teixeira. Tá ligado, Nélio Teixeira no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Curtindo o sonsaço, Bandeirantes marca um falopa. Obrigado pelo carinho da sua audiência, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do campo de defesa, prazer jogando, prende o lance pelo setor de esquerda, vem pra finta, tenta o toque de bola. Recolhe do campo de ataque, vai pra finta, prende o lance contigo novamente. Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians tenta partir para o comando de ataque. A abertura foi feita à frente, domina Coutinho novamente. Vem pro toque, Guinegão prendeu, tentou o passe de bola errado. Guinegão vai pra cima da marcação, pesadão, mais cansadão. Vem pro toque, ele vai na Coutinho na esquerda. Matheus Bahia domina, faz o giro em cima da marcação. Põe a bola pra fora que bate no Guinegão. Tá marcado lateral pro time do Ceará bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aqui parado o jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes 0-0 Ceará e Corinthians. Agora o Brasileirão Série B. É no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Capela, como é que tá no Allianz? 8 minutos e meio do segundo tempo, o Palmeiras volta bem melhor na segunda etapa. Aníbal Moreno quase faz um belo gol, teve desvio no jogador do time do Mirassol, João Vitor. Só tá Palmeiras esse comecinho de segunda etapa, mas segue 0-0 por aqui, Ulisses. A bola volta no toque, ele para domina, agarrou para o time do Corinthians, vamos ver se joga. Enfiou boa a bola para Abdo, vai lamber sabão. Gol! Fraco! Podia ter batido pro gol. Ele tentou o toque para trás, tá ganhando escanteio, chega batendo pro gol na diagonal. Mas o que é isso, ô Bidu? Ah, louco! No pico da pequena área, velho! No pico da pequena área! Chega batendo pro gol, o cara vai cruzar pra trás. Escanteio, o Corinthians garro, vem, bate o escanteio, afasta. Zaga do time do Ceará, bola volta no toque de bola com o time do Corinthians. Que domina do campo de ataque, recolhe Garro, dá um tapa na bola, já partiu pra liga de fundo, tentou cruzado, faz o break, são dois na marcação, ele toca na mão do jogador do time do Ceará, o juiz mandou seguir. Tá parado o jogo, não mandou seguir. A bola volta com o time do Corinthians, que está jogando com o Bidu do seu campo de defesa. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. A bola volta com o time do Corinthians, que tenta descer do campo de retaguarda. Pois não, Capela! É gol no Allianz Parque, é gol do Palmeiras e golaço também, contando com um pouquinho de sorte. Rios e fim em profundidade. Veiga deixa de calcanhar na boca do gol. Facundo Torres toca na bola, tem o desvio, mata o goleiro Walter. Amplia o Palmeiras, abre o placar o time do Verdão. Gol marcado 1-0, os jogadores do Mirassol vão cobrar o jogador por uma possível provocação na hora do gol, numa tirada de selfie. E os jogadores do Mirassol pedem a averiguação do gol por um possível impedimento do Rafael Veiga. Já confirmação, mas o Palmeiras está na frente. 1-0, gol confirmado, Ulisses. Legal, 1-0 pro time do Palmeiras, gente do coração do Mirassol. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra. Tá tudo certo, é Tigre na obra. E a arbitragem como é ruim, hein, meu filho? Eu vou dizer, eu vi falta em cima do Guinegão, ele não deu.
E agora para o jogo, tá marcando a falta do Sobral. Que coisa de louco. Motopeças de qualidade é na Cata. Conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. É na Cata, pois não, Zaidan, pois não, Ronaldo. A Nakata é fera, não há dúvida, imprescindível. Ulisses, uma saudação aqui para o Eduardo Simões, grande companheiro de muitas jornadas na Bandeirantes. Olha o Thales Magno aí. E vem para o jogo de Corinthians, a abertura vem no comando de ataque com Garro para Mateuzinho. Bom lance do Garro, Mateuzinho bateu cruzado na área, afasta a zaga do time do Ceará. A bola volta para Bidon, Bidon domina pelo seu campo intermediário, atropelado, empurrado, o juiz mandou seguir. Já domina do campo de defesa, recolhe novamente, campo terceiro, o time corintiano, ele para e marca! Mais 3. Cara, ele é muito ruim, ele é mau árbitro mesmo. E tem ele cartão. É muito ruim, vai dar amarelo pro Mateuzinho. Que estava pendurado e desfalca o Corinthians contra o São Paulo. Ah, também não vai fazer falta nenhuma. Desfalca não, vai ser um reforço. Ele não é caseiro. É como o Ronaldo falou, não é problema de intenção, né? São erros técnicos. Ele é ruim. Da arbitragem, é um negócio impressionante. Também conosco aqui o William Cury, grande jornalista, grande amigo, já sofrendo antecipadamente pelo São Paulo. Agora, você viu o primeiro erro tático do Corinthians? Qual foi, Ulisses? O Garro pega a bola, 2 na marcação, você ainda frisou, 2 em cima dele. Ninguém se aproximou para receber o passe. Alguém estava livre. Se havia 2 em cima do Garro, alguém estava livre. Ninguém chegou. É verdade. Bora de consórcio Volkswagen. Que é mais negócio? Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. E agora pegou feio, hein? Pegou feio, tá parado o jogo. Vai tomar cartão amarelo, Fabiano. É isso aí, Ulisses. Fabiano Souza leva cartão amarelo, lateral direito da equipe do Ceará, com muita reclamação dos jogadores do Corinthians, que pedem um possível cartão vermelho por entrada temerária em cima do Matheus Bidu, que sente muitas dores. Amarelo, Fabiano Souza. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Milhões, como é que tá o jogo? Milhões na Vila. Ulisses agora com 16 minutos jogados, o jogo deu aquela esfriada, viu? Sem chances de perigo para nenhum dos lados. Santos e Flamengo tá 0-0. É o futebol da Bandeirantes. Ó, eu não sei Ulisses. não, parece que o Bidu torceu o joelho ali, hein? Exatamente, foi uma Bidu. entrada forte, ele tá com auxílio da equipe Ele médica. escorregou também, viu? Só confirmando, o cartão amarelo na realidade foi pro Dieguinho, camisa número 20, volante da equipe do Ceará, sem cartão por enquanto pro Fabiano Souza. Opa, não tá certo, corrigindo aqui. Eu pensei que fosse Fabiano Souza. Obrigado, É nóis. Fabiani. E aí, Capela, Palmeiras 1-0, Capela. Palmeiras 1-0, tem a primeira alteração do time do Mirassol, foi embora o Alisson, entra o Negueba. Com essa vitória parcial, o Palmeiras entra no G4 do Campeonato Brasileiro. 25 pontos a tabela de classificação, o Palmeiras joga melhor no segundo tempo, vence 1-0, gol de Facundo Torres, Ulisses. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. O Joel Pinto de Oliveira tá falando, Ulisses, o Corinthians é ruim, mas o técnico do Dorival é pior. O torcida já tá na bronca aqui, hein? Zaidan, Ronaldo. Ficar na bronca, mas ele não tem o que fazer aí. Ele tem que colocar... Vai pôr quem? Então, é aí que tá. O problema é esse. Não tem jogador aí de torta direito pra ele ficar tentando esquema tático. E o ataque do Corinthians tá lento. O que ele pode fazer? E o juizão tinha de ter acrescentado 1 minuto aí, hein? Mas é muito O jogador ruim, do Corinthians foi atingido, o tempo estava correndo, ele tinha de acrescentar 1 minuto. Ele parou, terminou o primeiro tempo antes da hora. Termina o primeiro tempo no Castelão, em Fortaleza. Ceará 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. Vem ele, Ricardo Capriotti. Vou falar, meu filho, bagulho tá louco, hein, Capri? Pois é, não tá fácil, viu, Ulisses? Você volta já já, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, 0-0. Ih, tá duro o negócio. Já já o Ronaldão e o Zaidan vão explicar o que é que tá acontecendo lá no Castelão. Luiz Fabiani, o que é que você tá vendo aí? Me conta aí, Fabiani. Capri, após o atendimento médico ao Bidu, os jogadores do Corinthians vão se direcionando ao vestiário e certamente eles têm muito ouvido o técnico Dorival Júnior, porque foi um jogo igual, razoavelmente, mas pobre criativamente dos dois lados, tanto Corinthians quanto Ceará. Destacando opções do Corinthians no banco: Léo Maná, Félix Torres, João Pedro Tchoca, Andileri, Maicon, Charles, Carrilho, Dieguinho, Hector Hernandes, Kaique, Cauê
Cauê Furquim tem peças para mexer para o segundo tempo, o técnico Dorival. Olha aí, vocês estavam com saudade do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Campeonato Brasileiro, é isso aí, jogo mais ou menos, né? Árbitro ruim, tem de tudo. Mas o intervalo inteligente Bandeirantes vai chamar agora a dupla de craques dos comentários. Ronaldo Giovanelli e Cláudio Zaidan vão explicar em detalhes aqui por que é que o jogo foi ruim nesse primeiro tempo, por que não teve gol, o que é que tá acontecendo no Castelão. Ronaldão, boa noite. Fala, Zaidan, boa noite. Boa noite, Capri. Fala, Capriotti. Fala, vai Ronaldão, vai Ronaldão. Ô, Zaidan, eu diria o seguinte, que o começo do jogo foi até um pouco mais agressivo, o Corinthians no contra-ataque, mas o Marlon acabou fechando a porta ali no momento certo. O Corinthians conseguiu algumas vezes dessa bola longa que o Zaidan explicou no jogo e vai explicar melhor agora no intervalo, é que é a peça que o mais tem usado o Dorival, que perdeu a confiança de fazer aquelas triangulações porque o Garro não está se apresentando muito. Acho que o Garro está cansado ali no meio do campo do Corinthians e o Raniel ainda continua sendo aquele jogador que pega a bola da defesa e tenta entregar para o Garro, mas a movimentação do Corinthians é muito fraca. Ela não chega a envolver tanto o Ceará, que também não está querendo se envolver muito, está com ausência de jogadores no ataque, isso é verdade, as duas equipes, mas na criação o Corinthians não está acrescentando muito e naquele momento final, naquele passe final, também está errando. E quando passa o Bidu, ele ainda vai, tenta fazer o corte e muitas vezes tirando até a paciência do nosso narrador Ulisses Costa, que é só tocar a bola para dentro da linha ou tentar arriscar o gol, ele tenta fazer mais um corte. Então o Corinthians erra muito em tomadas de decisões também. Além de ser um time lento no ataque, nas tomadas de decisões não tem tomado a decisão correta também, viu, Capri? Boa, Ronaldão. E aí, Zaidan, me conta aí, como é que você viu esse primeiro tempo? Fala, Caboclinho, fala, Manuel, boa noite. Ô, Capriotti, boa noite, uma saudação pro amigo Edivaldo Tits, está acompanhando a gente, grande Tits, o rei da Interlândia, né? Mas é o seguinte, Capriotti, o Ronaldo é testemunha, ele que foi um goleiro extraordinário, dos maiores. O Capriotti, o goleiro é o termômetro do jogo, né? Então nós chegamos ao final do primeiro tempo e eu pergunto para você, Capriotti, que defesa fez o Bruno Ferreira? Que defesa fez o Hugo Souza? Os goleiros não trabalharam. Sabe aquele jogo que o Marcão queria um cafezinho? Pois é, rapaz, os caras podem pedir um cafezinho, Capriotti. Não aconteceu nada. E não é aquele jogo sonolento, não é isso. Não é um jogo modorrento, monótono. Mas é um jogo tecnicamente ruim. O Dorival, ele percebeu bem, o Ceará faz uma linha de impedimento. Ficam os quatro ali, os dois laterais, os dois zagueiros centrais em linha. O que ele fez? Começou a explorar a bola longa para o Thales e para o Gui. E conseguiu fazer essa bola chegar nos atacantes em algumas ocasiões. O Thales desperdiçou pelo menos 3 desses contra-ataques. E o Gui Negão, uma bola que ele conseguiu partir em velocidade, mas o Marlon chegou antes e mandou a bola ali em direção à lateral. Mas é um espaço que o Corinthians encontra para jogar. Só que a maioria dos lançamentos, Capriotti, a maioria foi muito ruim. A maioria foi errada. Passes errados. Teve passe, inclusive, que o cara tentou fazer um lançamento e meteu a bola para a linha de fundo. Aí vai ficando difícil, você vai minando a sua capacidade ofensiva. E o Ceará, que tem o mesmo problema do Corinthians, né? Os dois estão com ataques reservas. E não está funcionando. O Ceará toca, encontrou espaço, como disse o Ronaldo, ali do lado do Mateuzinho, conseguiu cruzar umas 3 bolas ali da esquerda em direção à área, mas não acontece nada, ninguém aproveita. Então os dois goleiros não trabalharam. E isso é o resumo do primeiro tempo. Quando os goleiros não trabalham, você vê que foi um jogo tecnicamente fraco. Muito corrido, muita disputa, o Ceará bateu além da conta, o Condé tem que ficar esperto, porque tem muito jogador aí que está pedindo para tomar vermelho do time do Ceará, tá batendo além da conta. Mas tecnicamente o jogo foi pobre, Capriotti. Valeu, Zaida, já volto com você aí, com o Ronaldo, com o Ulisses Costa e o Luiz Fabiani já para todo o segundo tempo. E antes de irmos pro intervalo, uma parada rápida aqui, deixa eu dar um giro com a reportagem Bandeirantes, de olho em tudo que está acontecendo nessa noite de gala do Campeonato Brasileiro, com todos os paulistas
envolvidos. Primeiro, vamos ao Allianz Parque. O Palmeiras está enfrentando o Mirassol. Lá está João Paulo Capelanes. Me conta tudo aí. O que é que está acontecendo, João? Boa noite. Fala, Capri. Boa noite. Um abraço para você. Mais uma vez, o ouvinte ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Temos 21 minutos jogados do segundo tempo. Jogo nesse momento parado. 2 alterações do time do Palmeiras. Vai embora ele. Vitor Roque, número 9, entra Flaco Lopes e o Rafael Veiga toma uma pancada no tornozelo, sai Manquitolano, entra Maurício. São as 2 primeiras mexidas do técnico Abel Ferreira. A bola volta a rolar. Palmeiras segue vencendo 1-0. Gol marcado por Facundo Torres aos 9 minutos da segunda etapa, Capriotti. Maravilha, João Paulo Capelani segue monitorando tudo do Verdão lá no Allianz Parque. Agora vamos à Vila Belmiro, porque tem Santos e Flamengo, jogo gigante. E o Bruno Migliozzi informa tudo pra gente. Fala, Migliozzi, boa noite. Fala, Capri, boa noite. Abraço pra você, pro amigo ligado aquele intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Santos tá empatando com o Flamengo, 0-0, 24 minutos jogados da primeira etapa. E o Neymar mal tocou na bola. Santos teve uma chance com o Barreal, mas o Flamengo é melhor. O líder do Campeonato Brasileiro tá pressionando o Peixe na Vila, segue empatado 0-0, Capri. O Neymar pouco pegou na bola, por quê, o Migliozzi? Porque o Santos não joga bem, o Neymar tá disperso. Como é que ele tá fisicamente? Como é que você tá enxergando o Neymar aí? Fisicamente, aparentemente, nenhum problema não, viu, Capri? A questão é mais o time do Santos, que não consegue ocupar o campo de ataque. O Neymar, muitas vezes, como homem mais avançado, fica brigando entre os zagueiros e não é a dele, né? Por isso, mal toca na bola por enquanto o Neymar. O Santos de pouca movimentação até aqui, Capri. Maravilha, daqui a pouquinho você volta também aí da Vila Belmiro. E assim que a bola parar de rolar na Arena Castelão para Ceará e Corinthians, aí é a vez de Bragantino e São Paulo. Aí é a vez de Rogério Assis, Alexandre Pretzel e o Paulo do Vale, que já está por lá, trazer as informações pra gente de Bragantino e São Paulo e o Tricolor, 8h26. Será que já saiu o Tricolor aí, PDV? Boa noite. Boa noite, abraço para você, para o amigo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. O São Paulo está escalado aqui em Bragança com 3 novidades. Luciano retornando de suspensão, Bobadilha também aparece no meio-campo e Ferrarese na defesa. Saindo do time, Alisson, Pablo Maia e também Sabino. Lucas Ferreira volta a ficar à disposição no banco de reservas. O São Paulo de Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, 3 zagueiros. Cédric, Bobadilha, Marcos Antônio, Oscar, Enzo Dias, Luciano e André Silva, Capri. Tá aí o São Paulo escalado pelo Hernan Crespo. Daqui a pouquinho, assim que a bola parar de rolar na Arena Castelão, é a vez de Bragança Paulista, é a vez do Tricolor. Vamos para o intervalo rápido, na volta Nina Gagliotti atualiza o placar esportivo desta quarta-feira para todos nós. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial?
é que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Futebol é com a Bandeirantes. 8h31, já todo o segundo tempo de Ceará e Corinthians. Olha Ficou empatando por 0-0. Daqui a pouquinho volta o Ulisses Costa e tem gol. Tem chamado do Allianz Parque. Tem João Paulo Capelanes. É gol de quem, João? É gol do Mirassol, Ricardo Capriotti, para calar o Allianz Parque aos 26 minutos jogados do segundo tempo. E empata o estreante Chico da Costa, que entrou aos 19 e numa cobrança de falta em profundidade teve o desvio na segunda trave e ele livre de marcação na entrada da pequena área. Só desloca o goleiro Everton, empata o jogo e jogaço por aqui. Allianz Parque agora, Mirassol 1, Palmeiras também 1, Capriotti. Tá aí o João Paulo Capelanes de olho em tudo. Atenção, Nina Gagliotti, tem mais bola rolando. O que é que tá rolando mais nesta quarta-feira, hein, Nina? Boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você, a todos os ouvintes. Daqui a pouquinho tem Botafogo e Vitória, 9h30 da noite, jogo simultâneo de Bragantino e São Paulo, que a gente conta tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Bola rolando na Copa Sul-Americana, os playoffs antes dos jogos eliminatórios. Bolívar vai vencendo o Palestino por 1-0, 9h30 da noite tem Aliança Lima e Grêmio. Tem Brasileiro em campo, mesmo horário de Bulu-Bulu e Once Caldas. Mais cedo, o Brasil goleou a Bolívia na Copa América Feminina 5-0 com direito a hat-trick de Caroline. Às 9h da noite tem Venezuela e Colômbia. Maravilha, a informação da seleção brasileira feminina para o Felício Tomás. Grande Felício Tomás, ouvinte da Rádio Bandeirantes, ligado com a gente aqui nessa transmissão de futebol, transmissão de Corinthians e Ceará. Os times estão voltando aí para o segundo tempo, Fabiani. Sem sinal dos dois times por enquanto na Arena Castelão. Capri, segue o trio de arbitragem por ali, aguardando os retornos, porque a resenha do Dorival Júnior com os jogadores e do Léo Condé também certamente vai ter que ser longa. Pouco futebol na capital cearense. Ô Fabiani, o ataque aí titular, não é, com Yuri Alberto, com o Memphis, está sendo preparado para o jogo contra o São Paulo no final de semana, no sábado, é isso? Isso, no caso do Yuri Alberto, certamente, porque ele poderia retornar de lesão, ele já está cada vez mais integrado aos treinamentos com o grupo, e se o Corinthians quisesse de fato forçar, quem sabe ele poderia jogar hoje. É esperado que ele fique pelo menos no banco contra o São Paulo. O Memphis e o Romero cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e há até quem tem interpretado aquele amarelo do Memphis contra o Red Bull Bragantino. Claro que a gente não pode concluir isso, mas que tenha ocorrido de maneira forçada para ele não correr risco de desfalcar o Corinthians no clássico contra o São Paulo no final de semana. Estreia. Agora o Ronaldão, estreia? É, só para confirmar, Capri, nesse exato momento, Sosa, o paraguaio, camisa 19, foi apresentado essa semana, entra na vaga de Felipe Anderson, continua por aqui, 1-1 no Allianz Parque, e o Abel Ferreira tá lá,
Isolado, sentado, área técnica e tem falta perigosa pro time do Mirassol, Capri. Narra aí, narra a falta aí, vai, João. Vamos lá, falta perigosa para o time do Mirassol, lado esquerdo, exatamente na frente do banco de reservas, o técnico do Mirassol. Falta perigosa, quem sabe, na bola parada, o gol da virada do time do Mirassol para surpreender no Allianz Parque. Vem Reinaldo, autorizado, vem o levantamento, sai de soco o goleiro Everton. Volta viva no rebote para o time do Mirassol pela ponta direita, tenta fazer o domínio por ali, Gabriel. Escapou da marcação, a bola acaba saindo. Lateral que favorece o time do interior de São Paulo, por enquanto 1-1, Capri. Valeu, tá aí João Paulo Capelanes, é isso aí. Aqui você não perde não em um lance, absolutamente nada. Voltaram os times aí, Fabiano, vai me monitorando aí, porque eu tô com um delay gigante aqui. Os dois? O Corinthians já de volta, Capri, aparentemente sem mudanças. O Ceará tá no túnel, agora por enquanto sem qualquer sinal de troca também. Eles já vão se perfilando no gramado, daqui a pouco deve soar o apito do árbitro Paulo César Zanovelli. Ainda deve tomar mais uns segundinhos, porque tá rolando resenha do Paulo César Zanovelli com o Fernando Sobral, que foi um dos amarelados da equipe da casa, ainda no começo do jogo, certamente tá reclamando. Bom, times de volta já em vias de iniciar os 45 finais na Arena Castelão. Muito bom, então nós vamos voltar com o Ulisses Costa. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo Bragantino e São Paulo e no apito final hoje, hein? Você vai ter tudo isso, hein? Todo o trabalho da reportagem Bandeirantes lá na Arena Castelão, no Allianz Parque, na Vila Belmiro e, claro, também em Bragança Paulista. Vamos voltar para o segundo tempo, os 45 minutos finais e a melhor narração do Rádio Esportivo do Brasil com ele, com o melhor, é você mesmo. Solta a voz e vem! Vem Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo, saída que pertence ao time do Ceará, apita o árbitro, toca na bola o Ceará com o Iron, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na É Bandeirantes, o microfone de maior tradição do Rádio Esportivo do Brasil. O Cícero Peixoto ligado na Bandeirantes, Celso Miranda também, obrigado pela companhia. E vem pro toque de bola curtinha na intermediária, desce o time do Ceará, partiu novamente Fernandinho. Ele prende o lance, vai pra finta, levou pra linha de fundo, Mateuzinho volta pra recuperação. Driblado, Mateuzinho, Fernandinho passou, bola tocada pra trás pelo Martins. Vem Ramalho pra pôr pra fora. O Iron tava ali pra tentar fazer o gol, escanteio pro time do Ceará bater. E é liso demais o Fernandinho, Ulisses, caindo pela canhota, driblando o Mateuzinho como se não fosse nada. Quando ele cruza, faltou oportunismo pro Ailon antecipar o André Ramalho, que manda pra escanteio. Vem bola na área do Hugo Souza. Se posiciona pra cobrança, eu vou dizer também, vem cá. O cara tem a perna esquerda pra cruzar, você dá o fundo pra ele cruzar de perna esquerda, desculpa, velho. Você não tem que dar o fundo pra ele cruzar. Meu Deus do céu, é bem abaixo no futebol, né? Ou tô falando alguma besteira aqui, Ronaldo? Não, cara mas cruza já... de perna esquerda, você vai dar a chance dele chegar na linha de fundo com a perna esquerda? Mas não é a primeira, né? Não é a primeira que acontece no jogo. Sei lá, cara. Já é a quinta, já. O Zaidan, jogar bem futebol tem que raciocinar também, tem que pensar, né, Zaidan? Sim, não por acaso o Sócrates costumava dizer isso, né? Futebol se ganha com o cérebro, com a mente, com a cabeça, né? E o Mateuzinho, o Ronaldo já estava dizendo no primeiro tempo, né? Que toda hora que chegava pelo lado esquerdo ali, o lado do Mateuzinho, o Ceará levava vantagem, né? O Garro não quer jogar, velho. Desculpa. O Garro tá de sacanagem, hein? Só pode ser, velho. Tá louco, mano. Ele tá metendo cada bola pros caras. Tipo assim, de primeiro não tá nem dominando, mas errando quase tudo, hein? Tá parado o jogo. O árbitro tá dando falta lateral pro Corinthians aí, porque quem tocou foi o Matheus Bahia na bola por último. A sinalização do Bandeira foi de lateral, porque o Guinegão dividiu a bola com o pé baixo. Tem reposição a seu favor pelo lado direito do campo de ataque, a equipe do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você. Você ligado, Gilson Rocha, Mauro Moreira, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mais tarde tem Bragantino e São Paulo, Roger Assis, Prédio e Paulo do Vale. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. A bola volta no toque, ele bola vem pro toque, ele bola continua na intermediária, aperta na marcação. O time do Corinthians ganhou no curto com o Garro, mas o árbitro para. Marcou a falta do Bidon. Tá parado o jogo, tá marcado falta no campo de defesa pro time do Ceará bater e ser jogando. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Acesse braspress.com. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. E domina, tenta descer o time do Ceará, aprende a jogar na Mateuzinho no campo de defesa. Nossa, ele deu de graça a bola pro jogador do Ceará, vem cruzamento
Cruzamento, Mateuzinho, tira. Caraca, velho. Olha o que o Mateuzinho fez, velho. O que esses caras pensam? Que eles são craques, bicho. Tem que rasgar a bola daí. Carlos Roberto Oliveira tá em Araçatuba, ligado no microfone Bandeirantes. Bola, Malufinho. Grande bola, Malufinho. Forte abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Escanteio pro time do Ceará. Bater levantamento na grande área. O toque de cabeça vai pra fora. Linha de fundo, tiro de meta novamente para a equipe do Corinthians bater. Galhardo cabeceou muito mal aí, hein? Isso mesmo, Ulisses. Mais uma vez o filme se repete da primeira etapa. O jogador do Ceará não direciona o cabeceio para o gol, mas ainda assim sobe livre no meio dos zagueiros do Corinthians. Na ocasião, Kaká e André Ramalho, os dois assistiram o Galhardo mandar a bola longe do gol do Hugo Souza, que tem tiro de meta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o microfonaço de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola já volta no toque de bola com o time do Corinthians, que tenta ser jogando no seu campo de defesa. Recorde no campo de retaguarda. Lançamento à frente, aperta novamente a equipe corintiana. Ganha a jogada pelo setor de esquerda. Vem na raça, na vontade. Guinegão. Ele enfiou boa bola para o Thales Magno. Dominou o Thales Magno. Vamos ver agora. Tem só o Guinegão. Ele parte do campo de ataque. Gira a jogada, solta para Bidon. Bidon vai para a finta. Pode soltar na esquerda, deu para Garro, são dois jogadores do Corinthians, Martínez e Bidu trombando, a bola volta para Bidu, tentou cruzamento na boca do gol, desvia a marcação do Fabiano, vai embora, liga de fundo, escanteio Corinthians. Na boa oportunidade criada pelo Breno Bidon, dando uma finta de corpo no marcador pela intermediária, na sequência o Garro demora para achar o Bidu pelo lado esquerdo, quando cruza já estava postada a defesa do Ceará, que manda para a linha de fundo em escanteio, vem Garro para a cobrança, precisando acertar esse pé esquerdo no jogo. E vem para a cobrança, escanteio para o time do Corinthians bater 5 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo para você ligado no microfone Bandeirantes. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, vem levantamento na grande área, se posiciona, levantamento no boca do gol, Thales Magno tentou o cabeceio, não consegue, a bola volta, Bidu, ele tenta ganhar a jogada para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, vai para a finta agora sem Garro, conseguiu o bom lance, ele tenta o cruzamento, perde a bola na sequência, ela volta com a equipe do Ceará, que tenta jogando pelo seu campo de defesa, Thales Magno vem para a marcação, já domina o time do Corinthians, tentou Martínez, o toque de bola e foi derrubado. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Corinthians bater pela esquerda, campo de ataque. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! 0-0 Corinthians diante do time do Ceará para você curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, Mércia, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes Malheiros. A Mércia Malheiros está ligada em Atibaia. Obrigado pelo carinho da sintonia. Jefferson Conceição também curtindo o som da Bandeirantes com Maurício Moreira. E vem Corinthians, bola foi solta para Thales Magno com dificuldade para correr. Ah, cara, deixa eu falar um negócio pra você. No! Mas o que é isso, Thales Magno? Mas o que é isso? E o gramado do Castelão também é uma porcaria, hein, velho? É uma vergonha, soltando grama, placa de grama, é um negócio de louco. E aí? Ô, Fabiane, Thales Magno não dá, hein, velho? Ulisses, como diz o ditado, quando a fase é ruim, a bola começa a queimar no pé. A impressão que deu foi que o Thales Magno queria se livrar da bola de qualquer jeito e fez da maneira mais grotesca possível, tentando mandar pro gol. Não leva perigo pro goleiro Bruno Ferreira, frase que poderia ser repetida em todos os 52 minutos jogados até aqui. É, meu amigo, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Tigre, a bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Ceará, vem para o toque, Coutinho vem para a marcação, tenta ganhar a jogada novamente, Guinegão faz a falta, tá marcada a falta para o Ceará, bater pelo seu campo de defesa, para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva e na estrada e na rua, amortecedor é HG Nakata, pode contar, é o futebol da Bandeirantes para você, 7 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo, 0-0, Ceará diante do time do Corinthians, tenta o toque de bola para ser jogando novamente o time do Ceará, aperta na marcação, vem para tocar, Bidu na bola, toca na bola, põe para fora, lateral para o time do Ceará, bater, vem levantamento para dentro da grande área, o Ceará tenta a próxima grande área do time do Corinthians pela direita, vem Fabiano para bater lateral, 0-0, Ceará e Corinthians. Alô, Paulo Roberto Zago, tá ligado no microfone Bandeirantes, o Zago falou que vai orar, é bola no campo de ataque, lateral para o Ceará, lateral cobrado para dentro da grande área, afasta parcialmente a zaga do Corinthians, Garro tenta o domínio, foi empurrado. O
árbitro tá marcando falta, campo de defesa pro time do Corinthians bater. William Souto tá em Lins, ligado no microfone Bandeirantes, é Décio Santos. Obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado, torcedor do Brasil. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir um novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte as condições. 0-0, o tempo não para. Bandeirantes marca. 9 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua pra você. Ceará 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô. Ô, Capela, Allianz Parque. Vamos lá, Allianz Parque, 42 minutos jogados do segundo tempo. O Palmeiras pressiona em busca do segundo gol. Quase o gol do Palmeiras. A primeira trave, o Alan perdeu. Walter faz uma parte da Cefit, que seria o segundo gol do Palmeiras. Segue 1-1, reta final do jogo no Allianz Parque. Alô, alô, Miliose. Ulisses, 44 minutos jogados na Vila Belmiro. Olha, tá sofrível o jogo, viu? Difícil pro Santos. O Flamengo é melhor até aqui. Obrigou duas defesas do Brasão. Segue 0-0 Santos e Flá. E aí, Paulo do Vale, Bragantino e São Paulo, já com Rogério Assis e Pretzel do Vale. São Paulo definido, Ulisses Costa com Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cedric, Bobadilha, Marcos Antônio, Oscar, Enzo Dias, Luciano e André Silva. Na Bandeirantes, todos os jogos para você, Nina. Fortaleza contrata Renato Paiva após a saída de Vojvoda. Renato Paiva, que fez a campanha da Copa do Mundo de Clubes com o Botafogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem Mateuzinho do Vira para o time do Corinthians. Para jogar para Ranieri. Ranieri já prende pelo direito do campo de ataque. Deu bom toque de bola para Bidon. Bidon domina para o time corintiano. Toca a jogada novamente para Ranieri. Ranieri domina e sai jogando no seu campo de defesa. Vem para o toque de bola. Coutinho novamente. Recolhe pelo comando de ataque. Vai para a finta. Prende o lance. Domina novamente no campo de defesa. O time do Corinthians para ser jogando 0-0. É o placar do jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domina no campo de defesa. Vem para o toque de bola. O time do Corinthians com Kaká. Kaká domina novamente no campo de defesa, volta a jogar para Bidu, Bidu domina para Kaká, que toca no campo de retaguarda para sair jogando. 11 jogados, primeiro não, segundo sim. Segundo tempo de jogo, 11 de bola rolando, Ceará 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes falam. Ô Zaidan, ô Ronaldo Giovanelli. Bom, o empate não resolve a vida de ninguém, os dois times vão ficar patinando com o empate, o jogo é ruim, tá na hora de mudar, né? Ele pode ter uma mudança que muita gente pode não compreender, mas faz todo sentido, é meter o Carrilho no lugar do Mateuzinho. Aqui, do lado direito, tirar o Thales Magno, o cara tá em campo, pode fazer um gol, daqui a pouco pode fazer um gol de bicicleta. A gente tem que falar o que tá acontecendo. Tiraria o Thales Magno, e aí ele tem 3 opções lá no ataque. Ele pode escolher uma delas. Ele tem o Cauê, ele tem o Kaique. Se ele ficar com medo de colocar mais um garoto para jogar ao lado do Guinegão, pode colocar o Héctor Hernandes. Até porque o Guinegão é um cara que sai da área, cai para os dois lados. Ele pode ter um sujeito mais como centroavante pressionando o zagueiro. Mas tem de mudar. Tem de mudar. O jogo do Corinthians está muito pobre. Quando teve uma ótima chance com o Thales Magno, ele de novo uma bancada. E no Ceará, eu não entendo. Não deve estar treinando bem, não sei o que está acontecendo. A gente não acompanha treino de ninguém. Mas o Rômulo joga muita bola e mais uma vez é banco. Aconteceu no Palmeiras, está acontecendo no Ceará, mas é um cara que pode mudar o jogo aí, Ronaldo. Acabou. Pois não. Fim de primeiro tempo na Vila Belmiro, Ulisses. 0-0 Santos e Flamengo. E aí, Ronaldo? O segundo tempo, pelo menos o Ceará agora saiu um pouco da toca, né? Tá em cima do Corinthians, pressionando a saída de bola, tá marcando nesses 12 minutos até aqui. Fez algo de diferente. Agora o jogo mesmo é xoxo, né? As duas equipes sem muita velocidade, sem muito entrosamento. A gente vê que as duas equipes estão tentando alguma coisa, não encaixa ainda de algumas jogadas. O próprio Thales também agora no segundo tempo, eu também arriscaria, como o Zaidan falou. Para arriscar, né? Agora, que o Héctor Hernandes pode fazer algo diferente aí também, eu acho difícil. Mas a ideia do Dorival é boa, de colocar 2 atacantes ali que correm. Mas o zagueiro já mostrou que está correndo mais que eles também. Então, o jogo fica xoxo por causa disso,
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem pro toque de bola, Pedro Panvecchio. 7. Tá ligado no microfone Bandeirantes. Grande Pedro Panvecchio, curtindo o sonsaço Bandeirantes. O que aconteceu? 7 minutos de acréscimos aqui no Allianz Parque. Já termina o jogo. Segue 1-1 por aqui, Ulisses. A bola volta no toque de bola, 1-1, Mirassol. Que coisa o Mirassol, dando trabalho pro mundo, Mirassol, hein? A bola volta também, que estrutura que montaram. A bola volta, você vê como o futebol, quando é feito com seriedade, eles pegaram o dinheiro da venda de um jogador e construíram um CT magnífico. E aí dá resultado, isso é administração. Que coisa, hein? Eles estão usando o cartão corporativo para fazer isso? Não tem lá isso, não. Lá não tem isso. Pô, agora foi até açougue, velho. Estão de brincadeira. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente no comando de ataque. Aperta o time do Corinthians. Tenta descer. Vem para tocar na bola. Mas houve a falta. O Guinegão vai tomar cartão amarelo pela falta que fez. Pega forte, hein? Que chegada que ele deu aí, hein? E o Guinegão, ele tá só no primeiro jogo dele como titular pelo Corinthians, mas a partir de agora fica... pegou a bola, hein? Pegou na bola. Ele pega a bola, a sequência do carrinho é outra coisa. O Guinegão... Hein, Zaidan? Só complementando, primeiro, o Guinegão, ele não cumpre suspensão no próximo jogo contra o São Paulo, mas a partir de agora está pendurado. Esse é o terceiro jogo dele com a camisa do Corinthians profissional. Vou dizer pra você, o árbitro pode até foi achar na bola, hein? que o contato foi faltoso. O cartão é ridículo, né? Eu não marcaria nem a falta. O cartão é ridículo. Por isso que vale a pena você simular. Vocês falam, não vale a pena, não pode simular, tem que vale a pena. O cara ganha pênalti, ganha falta, dá cartão. E o juiz, a juizada é muito fraca, muito fraca. É ruim, velho, os caras são ruins. Tadinho deles, eu tenho até dó, velho. Tem estrutura nenhuma, assim, é chato falar isso, mas é uma situação triste da arbitragem do futebol brasileiro, né, Zaidan? É demais, Ulisses, é demais. E aquela história, né? Primeiro, alguns até apitam bem quando estão em jogos internacionais. Os que foram lá para o Mundial deram conta do recado. Não tem problema de escala, de ir para geladeira, o cara não se sente pressionado. Agora, a maioria realmente é ruim. E isso mostra que o trabalho é mal feito na CBF. É o futebol da Bandeirantes para você. E do Mira tenta ser jogando. Nossa, que erro do Hugo, feio! Feio! E vem pro jogo o Ceará, levantamento na grande área. Ramalho vem para tirar, afasta o perigo, vem para ganhar garro pro time corintiano. Ele tenta ser jogando pelo seu campo de defesa para Kaká, deu pro Bidu. Bidu domina novamente no campo de retaguarda para ser pro jogo. Abertura para Bidon. Bidon tem todo espaço pro domínio, tenta o levantamento à frente no campo de ataque. Para quem correr, Bidon? Esse cara, tem gente que acha ele bom de bola, acha ele ruim de bola demais, o tal do Bidon, hein? E eu estava destacando, Ulisses, o PSV da Holanda mandando representantes ao estádio para acompanhar o Breno Bidon, e o Corinthians espera uma proposta já nos próximos dias. Quem sabe o PSV não seja o destino dele. Altaíro Sabiá tá curtindo o sonsaço Bandeirantes no restaurante Casa Alcati com Marquinhos, o Boca lá em Baú. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Natanal para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola no campo de defesa. Muda. Vai mexer o time do Ceará. Confirmando a troca, Ulisses. Quem tá à beira do campo para entrar é o 97, Lourenço. Ele entra na vaga do já amarelado, camisa número 10, Lucas Mugni. 97, Lourenço, no 10, Lucas Mugni. E aí, Zaidan, Ronaldo? Um meia sai e entra um volante, né? Isso não vai melhorar o jogo, né? E aí, Ronaldo? A ideia acho que é ficar com essa bola no pé, né? Quando você põe mais um volantão aí, é pra você ficar com a bola no pé e quiçá você tentar alguma jogada. O jogo tá xoxo. É o futebol da Bandeirantes pra você. O calço apertada tá brabo aí no Allianz Parque, hein, ô Capela? Capelinha? Fala, Ulisses. Reta final de jogo apertada, por aqui. O calço apertada tá brabo aí no banco, hein? Então, o que aconteceu agora? Achei até que o Flaco Lopes fosse fazer uma jogada e o gol do Palmeiras sairia. Mas o time do Mirassol, vou falar bem a verdade, abriu a caixa de ferramentas, está batendo uma barbaridade. Foram 3 cartões amarelos recebidos e o Abel Ferreira reclamou de uma falta em cima do Richard Rios. Ele inverteu, não marcou essa falta em cima do jogador colombiano e inverteu no contra-ataque, quase que o Palmeiras faz segundo. Mas tá feia a coisa. O time do Mirassol é bem treinado pra caramba, viu, Liz?
Na Vila Belmiro, intervalo de jogo, daqui a pouquinho Bragantino, São Paulo, Rogério Assis Prétio e Paulo do Vale. Dizer um negócio pra vocês, só pra contrariar o Ronaldo, que não falou hoje, vai mexer o Corinthians depois dos 15 minutos do segundo tempo, Ronaldo. Carrilho e Maicon. Ele voltou, né? Voltou à prática dos 15, 20 minutos. Ele voltou. Agora vamos ver. Tá com um cara que vai tirar o bidãozinho que ele vai... O Ranieri vai colocar ali o Maicon, que ele adora o Maicon. O nome do Maicon é Michael Júnior. Só pode ser. Que é isso? Zaidan. Eu colocaria o Carrilho no lugar do Mateuzinho, como lateral, jogando por aqui. O Corinthians está fragilizado desse lado aqui, na defesa e no ataque. Mas ele, pelo jeito, vai mexer no meio campo. Né? Trocar 2 por 2 ali no meio campo. Não vai tirar o Garro, imagino eu. Então deve tirar 2 volantes aí para ir com o Maicon e Carrilho no meio campo. Mas eu faria alterações diferentes. E precisa mexer no ataque também, né? Porque a bola tá chegando menos, mas quando chega não acontece nada. Eu tiraria o Thales Magno desse jogo aí, Luiz. Eu vou dizer pra você, viu, cara? Tá difícil, vida dura, hein? Daqui a pouquinho para você, Bragantino e São Paulo, Rogério Assis Prétio e o Paulo do Vale. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. E domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians no campo de retaguarda, já vai para o toque de bola, Coutinho na intermediária. Domina, vem para a finta o time corintiano. Abertura pelo setor de esquerda, recolhe Bidu prendeu para o toque de bola do Garro. Garro domina, perde, ganha o lance novamente. Ele fica no chão, pede a falta e a falta é marcada. Falta para o Corinthians bater pelo setor de meia esquerda. O Garro foi calçado várias vezes e quando ele perdeu a bola, o Zanovelli atendeu o pedido e marcou a falta. Sai Bidon, camisa número 27, vem a entrada do 19, Carrilho. Peruano Carrilho vem para o jogo com a 19 na vaga do 27, Bidon. Por ali também, como antecipamos, o 7, Maicon, um dos pilares do técnico Dorival Júnior na equipe, um dos jogadores que ele mais gosta, já está aquecendo para entrar na vaga do camisa número 70, José Martínez. Ulisses. Acabou. E aí, Ronaldo, e aí, Zaidan? Opa, pois não, Capela! Fim de jogo no Allianz Parque, pode subir o ambiente aí. Agora, obviamente, colocam um sistema de som lá no talo. A torcida do Palmeiras vai ao empate. Palmeiras e Mirassol ficam no 1-1 na retomada do futebol do Brasil, Ulisses. 1-1, Palmeiras e Mirassol. Capela, você volta no apito final contando mais isso aí, hein? Calça justa tá brabo, opa. Calça justa tá brabo, hein, opa. Vou falar pra você, hein? Palmeiras empatou com o Mirassol 1-1 no Allianz Parque. Na Bandeirantes, o Capela volta no apito final para trazer mais informações desse jogo. Aqui, Corinthians 0-0 também para o time do Ceará e Fortaleza. Você ligado no futebol Bandeirantes, o tempo não para. A Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 21 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Meu amigo, Corinthians e Ceará, Ceará e Corinthians 0-0. Intervalo de jogo na Vila Belmiro para Santos e Flamengo também 0-0. Alô, do Vale. Daqui a pouco São Paulo e Bragantino, Bragantino e São Paulo do Vale. E o Massa Bruta tá definido por aqui. Ulisses Costa, Cleiton Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues, Gui Lopes, Gabriel, Fabinho, John, Lucas Barbosa, Sacha e Mosqueira. Valeu do Vale, Rogério Assis transmite com Alexandre Prétio o jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes. Na Bandeirantes é você, Nina. 9h30 da noite também tem Botafogo e Vitória pelo Campeonato Brasileiro e pelos playoffs da Copa Sul-Americana, Aliança Lima e Grêmio. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro domina no campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe novamente, vem para a finta, domina o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa, abertura vem pelo setor de direita, tenta a posse de bola, solta para o comando de ataque, aperta o time corintiano, levantamento vem para o comando de ataque, prende o lance, Mateuzinho faz o giro para Ranieri toca para o time do Corinthians que está jogando pelo seu campo de defesa, 0-0 é o placar do jogo, 22 minutos de bola rolando, 12
do segundo tempo. 22 segundo tempo. A bola volta no toque de bola com o time corintiano. Recorde do campo de retaguarda, vem pra quinta, faz o break na marcação. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Já recolhe no campo de defesa, vem pra quinta, prende o lance, domina novamente o time do Corinthians. Abertura do meio de campo, faz o giro na marcação, prende a jogada Coutinho na intermediária, Carrilho pra Kaká, bom toque de bola pra Maicon, perde a bola, volta, recupera pra Kaká, sai jogando no campo de defesa para a jogada para Ramalho prende para o time corintiano para ser jogando no seu campo de defesa, já recolhe no campo de retaguarda, Giorgio Marassi, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, ligado na Bandeirantes, obrigado, grande Giorgio Marassi, obrigado pela audiência. Davi Ribeiro também tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes. José Ferreira da Silva, obrigado em Marília pelo carinho da audiência. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante tá parado o jogo. Cãibras no Fernando Sobral, aliás, no Lourenço, o Ulisses, depois de uma arrancada, uma dividida com o Mateuzinho, ele cai e pede o atendimento médico. Quem estava mais perto ali para atender ele era o Celso Rezende, preparador físico do Corinthians, que já deu aquela ajuda breve e rápida. Como ele estava fora do campo, o jogo segue. A bola volta com o time do Ceará, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, grandes clássicos e a disputa pelo acesso no Disney Plus. Domínio do campo e ataque, o time do Corinthians tenta descer. Garro tocou perfeitamente. É para Thales Magno, que domina pelo setor de esquerda. Quebra ataque, vem para finta. Enfiou para Garro na grande área. Perdeu na dividida, mas a bola era para o Guinegão na direita. E aí, Fabiani. Se consegue progredir o Garro, um cruzamento rasteiro encontraria o Guinegão sem goleiro para completar. Foi bem o Thales Magno pela primeira vez no jogo na ala esquerda. Chega o Corinthians pela primeira vez aos 24 do segundo tempo. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. 24 jogados, segundo tempo de jogo, continua Ceará 0, Corinthians também 0. Zaidan, Ronaldo. Esperar 30 minutos para mexer no ataque o Dorival. Ele tem de substituir, tem desmagno, está muito mal no jogo. Tentar alguma coisa, de repente entra alguém mais inspirado, um desses meninos aí com mais velocidade. Mas quem está mudando ali é o Ceará, né, Ulisses? Só confirmando... isso aí, né, Fabiani? Isso, confirmando a troca aqui na equipe do Ceará. Sai com a camisa número 11 o Ailon, ele dá lugar ao 80 Guilherme. Sai também o 77, o Fernandinho, que dá a vaga ao 29, o Bruno Tubarão. É o Bruno Tubarão. Pra você ligado na Bandeirantes. E aí, Zaidan? E aí, Ronaldo? O que a gente percebe também, Ulisses, é que o gramado tá pesado, viu? Porque tá todo mundo colocando a mão na perna, sentindo, porque o gramado molhado e o Castelão, quando molha, encharca. Fica pesado o gramado e os jogadores estão sentindo. Por isso que estavam bufando já no começo do primeiro tempo. Não foi tanto calor, mas sim um gramado fofo. É o futebol da Bandeirantes, ganha a jogada pelo setor de direita, Carrilho. Lindo lance, ergueu a cabeça, bateu cruzado, sobrou para Thales Magno, bateu! Gol do Corinthians! Numa jogada do Carrilho pela direita em velocidade, depois do lançamento em profundidade do Garro, ele dominou, ganhando o zagueiro, meu amigo, ele cruzou a bola rasteira entre o goleiro e o zagueiro. Não chegou o Bruno Ferreira e nem o Marlon, o zagueiro do time do Ceará. A bola passou no meio dos dois no chute rasteiro e sobrou para o Thales Magno, que foi bater, errou o chute. A bola ficou parada e o Thales Magno no segundo tapa na bola, mete no fundo da rede. Thales Magno numa falha brutal da zaga do Ceará. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção Thales Magno que você proporciona à torcida corintiana. Agora Corinthians vence 1-0 pro Ceará. Na Bandeirantes, o detalhe é todo seu, diz aí Luiz Fabiani. O sofrimento para deixar para trás uma fase negativa. O Thales Magno não vinha acertando nada, não marcava há quase 5 meses com a camisa do Corinthians. E desta vez brigou razoavelmente com a bola antes de mandá-la para a rede. De esquerda ela não entrou. Num segundo momento ele completa, aproveitando da falha do Marlon e fazendo 1-0 para o Corinthians na Arena Castelão.
Eu vou dizer pra você, ô Zaidan, ô Ronaldo. Por isso que eu tava... que fez. Como você falou, Tava Zaidan. pedindo o Carrilho como lateral, viu, Ulisses? Ele entrou no meio campo, mas ele faz a jogada pela lateral e agora ele desarma o ataque do Ceará pela lateral. Porque ele faz as duas coisas melhor que o Mateuzinho. Ele marca melhor e ele chega com muito mais facilidade lá na frente. Fez a jogada pela direita, saiu o gol. Tá parado o jogo, tá marcado. Começou. Confusão na área do Corinthians. Pois não. Começa o segundo tempo na Vila, Ulisses. Santos e Flamengo 0-0, a bola já rola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Começa na Vila Belmiro, segundo tempo de 0, Santos 0 também para o time do Flamengo. Milhose, o Bruno Milhose acompanha no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio para o time do Ceará, bater o levantamento à frente. Thales Magno vem de cabeça, corta, tira. A bola volta, agarra o driblado, bateu pro gol errado. E muito mal, hein? Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians, Baveira. Era o Lourenço por ali, abusou dessa vez. Parece estar com a chuteira, o número um pouquinho maior, bateu com o pé frouxo. O volante do Ceará manda longe do gol, nem pulou o Hugo Souza, que ajeita a bola para cobrar o tiro de meta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de retaguarda, vai pro toque, ele bala contigo novamente. O time do Corinthians, tiro de meta pro Timão bater. Você ligado na Bandeirantes. Que coisa, Ronaldo, que coisa, Zaidan. 1-0 Corinthians. Thales Magno fez o gol, a nhaca do jogo. E foi na mudança do Dorival, né? O Dorival que achou um caminho aí também, colocando... Quer dizer, a gente viu aqui, o Zaidan também havia falado, mas a verdade é que o Dorival na mexida deu um gás a mais pro time aí, que tá com esse campo pesado aí. E o Thales Magno não acompanhou a jogada. A bola ainda pega na canela dele, volta pra ele põe pra dentro do gol. Mas insistência até do Dorival Júnior, que fez um esquema tático pra esse jogo e agora tá funcionando porque o Thales Magno ficou dentro da área. E eu vou dizer uma coisa pra você, que falha tanto do Bruno Ferreira, o goleiro, e do Marlon. A bola passou rasteira no meio dos dois, um próximo ao outro, hein, Zaidan? O zagueiro tinha certeza que o goleiro chegaria na bola, né? E vice-versa? Ele tem uma reação atrasada, né? Ele tinha certeza que a bola seria do goleiro. E aí nenhum dos dois consegue interceptar e o Thales Magno faz o gol. Agora, eu tava pensando aqui, rapaz, futebol é uma coisa estranha, né? O Rômulo, a quem eu me referi há pouco, ele é melhor que todos esses jogadores do Ceará. Mas deve estar treinando muito mal, né? O problema é que impede ele de ser titular desse time, até com os desfalques que o Léo Condé tem, né, Ulisses? E do lado do Corinthians, o Angelelli, ele é 1 bilhão de vezes melhor que o Bidu. E o Bidu tá em campo. Vai entender esses treinadores, né? É um negócio louco, né, cara? Porque tem um jogador, eu cansei de falar isso, tem um jogador que ele é o leão de treino e no jogo é um gatinho. E vice-versa, treinador tem que estar atento a isso. Bora de consórcio. Você lembra daquela antológica frase? Desculpa, Ulisses. Pois não, Zaida, pode falar. Você lembra daquela antológica frase do gênio Didi, um dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial? E ele falava isso aí: jogo é jogo, treino é treino, né? É bola no campo de ataque, sai do gol tranquilo, Hugo para fazer a defesa. Reinaldo Geraldo ligado na Bandeirantes. Falou que vocês estão loucos. Quem? Transmite um jogo, só tem crítico. Mas o time tá uma porcaria, você quer que eu fico mentindo pra você? Vamos elogiar então, vamos elogiar. Você quer que eu minto pra você? Nossa! Ó, para! Vamos a gente elogiar fala a verdade aqui, velho. Você quer que a gente minta, tá no lugar errado. A gente fala a verdade. Fala a verdade mesmo, doa quem doer, entendeu? Porque aqui a gente não usa cartão corporativo. A bola volta no toque, ele fala contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Corinthians. Vai criticar quem usou cartão corporativo e acabou com a vida do Corinthians. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Vai mexer já o Ceará. Em dose dupla, o Zaidan pediu o Rômulo, chamado pelo Léo Condé, e não só ele. Matheus Araújo, camisa 8, estava no Corinthians até ano passado. Cria do Terrão, vai entrar aos 32 minutos. Alô, Silvio Rodrigues. Silvio tá ligado no microfone. Ricardo Franco, Luiz Gustavo Santos. Forte abraço pra você. José Ferreira da Silva curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Timão tá só quebrando, hein?
Se tivesse um Neto nesse Corinthians, estava resolvido muita coisa. Peças para o carro, moto, o caminhão é na Catamarca, líder em suspensão. Pode contar. Domínio do campo de defesa para Sérgio jogando o time do Ceará. Corinthians se fecha. O tempo não para. Bandeirantes marca. São exatamente 32 minutos de bola rolando. Vamos chegando a 33 minutos de bola rolando. O segundo tempo de jogo. Girando o placar do brasileiro. Continua pra você. Ceará 0, Corinthians tem 1. Thales Magno, um dos piores do jogo, fez o gol. Na Bandeirantes é você. Alô, alô. Ô, Miliose. Ulisses, segundo tempo de jogo na Vila, 5 minutos, Santos 0, Flamengo 0. Mas o Santos não consegue trocar 3 passes, ainda não passou do meio de campo na segunda etapa. E aí, como é que tá, Paulo do Vale? Times em processo de aquecimento por aqui, Ulisses Costa, 9h30, a bola rola para São Paulo e Bragantino. Tricolor não vence em Bragança Paulista desde 2019, Ulisses Costa. Alô, Marcelo ligado no microfone Bandeirantes, bem, Nina. Alô, Ulisses. Situação de momento da tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera com 28 pontos. O Palmeiras em quinto tem 23. O Corinthians em nono tem 19. E aí na parte de baixo da tabela, 15º Santos tem 12. E o primeiro fora da zona é o São Paulo, 16º também com 12. É o futebol. É da Bandeirantes, vai mexer quem? O Corinthians, Ulisses, o Thales Magno despencou no gramado, parece estar cansado e aí sim vai fechar. Vai o quarto volante para o jogo, camisa número 35, Charles, vai ser acionado pelo técnico Dorival Júnior. Pelo lado do Ceará, sai o Sobral com 88, vem o 8, Matheus Araújo, cria do Corinthians, sendo acionado pelo Léo Condé, só 24 anos. Vem também o Rômulo, 19, na vaga do 27, o Galeano. E aí, Rômulo entrou, hein, Zaidan? São os dois jogadores mais criativos do elenco do Ceará, o Matheus e o Rômulo, né? Então agora o Condé tenta colocar qualidade nesse meio campo. E o Corinthians dá aquela fechada elementar, né, Ronaldo? Ulisses. A cara do Dorival, né? Fechar mais esse time aí, porque com esse calor no campo pesado, 35 minutos, ele vai amarrar até o final aí. Emerson Santana ligado no microfone Bandeirantes, Marcos Ortiz, obrigado pelo carinho da audiência, César Andrade, você ligado no futebol da Bandeirantes. Vou dizer, mas quando você traz o time pra trás, você não traz o outro pra cima de você também, o outro time? Quando você tá com o time... de contra-ataque, né? É o futebol da Bandeirantes e vem para o jogo. O time do Ceará tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Cruzamento vem na entrada da grande área. Tenta tirar a zaga corintiana. Girou, bateu pro gol. Fácil, pega! Pega o Hugo no giro do Guilherme que bateu fraquinho. Praticamente um recuo para o Hugo Souza, que optou por espalmar para depois segurar a bola e respeitar os 8 segundos de posse. Só um destaque, Ulisses, o Thales Magno deixou o campo de maca e está deitado estirado no banco de reservas do Corinthians, parece ser um problema na costela. E agora quem caiu foi o Maicon. O Maicon, que tem um histórico grande de problemas físicos, ele tá deitado no gramado, conversando com os jogadores. Pelo que eu li na leitura labial, não sou especialista, ele falou vou sair. Não sei se é substituído ou se ele vai sair de maca. Vem cá, o Dizomar Ribeiro falou um negócio, eu tô com você, velho. Como é que pode um mês sem campeonato? Os caras quase 20, 15 dias de uma pré-temporada e tão cansados, cara. E aí, Ronaldo, e aí, Zaidan? E o Maicon vai sair, velho. Então, eu tô indo acabou também. De entrar. Eu vou embora também. Agora vamos jogar tudo pra cima do departamento físico do Corinthians aí, porque o Gustavo fez um jogo. Depois de 50 mil anos, ele faz um jogo em casa. Ainda não consegue acompanhar o atacante e tá fora do jogo hoje. Agora mais um sentindo aí no meio de campo. Esses caras estão treinando mesmo, hein? Ou só estão batendo papo com a torcida, velho? Choca. O Choca é bom jogador. Vai mais um zagueiro aí. Mas vai jogar improvisado então, porque ele não tirou nenhum zagueiro. Vai tirar um volante e colocar um zagueiro. Ele pode... O Ronaldo, ele vai de 3 zagueiros, ele pode colocar o Ramalho como volante. Que já jogou ali, né? Inclusive em Portugal, jogou como volante. É uma opção. Ou vai ficar com 3 zagueiros, porque tá vendo que o Ceará vai pra cima, né?
É o senhor Antônio Andrade, tá em Piraci, Minas Gerais, ligado no microfone Bandeirantes. O cowboy corintiano também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Thiago Castelli, ligado em Jundiaí no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. 1-0, Timão vence o jogo. Paulo Sérgio Torraca. É bola no campo de defesa, tenta descer contigo novamente no setor intermediário, tá parado o jogo. É bola no campo de defesa. Vou falar pra você, narrar um jogo desse não é fácil não, filho. Sai daqui com dor de cabeça. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, eu amo o que eu faço. Então nós faz qualquer coisa. Não tem problema não. Mexeu, Timão. Com João Pedro Tchoca, camisa 47 na vaga do 7 Maicon, o Corinthians vai se fechando. Vem pro jogo também mais um defensor, o Angileri com a 26, no lugar do 8, Rodrigo Garro. Pelas minhas contas, vem uma linha de 7 aí no Corinthians, Ulisses. E aí, ô Zaidan? Agora eles vão pegar vai pegar o ônibus do Corinthians e colocar ali também, porque... No gol? É, o Dorival quer essa... Tudo bem, você tem que lutar pra conseguir o resultado, você tem que lutar pra tentar permanecer lá no topo da tabela, mas com um monte de zagueiros aí, meu pai do céu, o que o Dorival tá fazendo? E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer Coutinho, o time do Ceará, bola foi junto no campo de defesa com o Rômulo, tenta o passe, ele bola aperta Bidon, ele tenta ganhar, Bidu tenta ganhar o lance, não consegue, a bola volta com o Ceará, que sai jogando fechadaço o time do Corinthians. Felipe Abreu tá ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado, falando tá com saudade, vê o Timão vencer do meio do campo de defesa, afasta, vem para ganhar Carrilho, ele prende para o time do Corinthians, pro toque de bola Coutinho de Tchoca já abre o lance, tenta bater a frente, põe a bola para fora em lateral para a equipe do Ceará, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Pois não. Orientação do Dorival Júnior é pro Bidu ficar como atacante ao lado do Guinegão ali na frente. E vem pra tirada ali, Ramalho dá um bico na bola, põe pra fora, tá saindo a bola em lateral para a equipe do Ceará, bater na esquerda, campo de ataque novamente, César Andrade, Larúbia, tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, a bola volta no toque de bola, tenta descer Coutinho, time do Ceará, a abertura foi feita no toque de bola, Coutinho pelo setor intermediário com William Machado, ele domina, abre pela direita do campo de retaguarda para Fabiano, toca para o time do Ceará, placar do jogo 1-0 para o time do Corinthians, vamos chegando quase a 40 minutos de bola, rolando o segundo tempo de jogo, daqui a pouquinho para você, Bragantino e São Paulo, Rogério Assis, Pretzel e do Vale, já para você do futebol da Bandeirantes, domina o time do Ceará, já tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, Mateuzinho vem para marcação, prende Matheus Bahia, ele prende o lance, volta a jogada Coutinho pelo setor intermediário, já vem para o toque de bola curto, William Machado prendeu o giro pelo meio de campo, solta com o Fabiano, ele prende pelo setor de direita do campo de ataque, depois do toque de bola de Dieguinho, ele recolheu novamente, tentou o passe de bola, sai errado, domina o Corinthians para ser jogando errado, a bola volta no toque de bola, Coutinho, Carrilho aperta, tenta ganhar o lance, a bola volta com o time do Ceará, levantou na grande área, tentou a finta, ganha Carrilho, ele tenta ser o jogador do campo de defesa, deu toque de bola para o garoto que é Guinegão, estreando entre os titulares do Corinthians, abriu jogada na esquerda para o fraco Bidu, que não soube se posicionar, a bola sai para a linha de lado. Tentou um passe forte e ambicioso demais o Guinegão, estava pressionado, viu o Bidu agora atacante aberto pelo lado esquerdo, os dois com as pernas cansadas deram a bola de volta ao Ceará pelo lado esquerdo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Vamos chegando a 41 minutos de bola rolando, 41 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Ceará 0, Corinthians 1, Thales Magno fez o gol, na Bandeirantes é você, alô, Milhose! Ulisses, 13 minutos da segunda etapa, seguem 0-0 Santos e Flamengo, há pouco a torcida cantou, Robinho, pedem a estreia de Robinho Júnior, moleque da base, porque em campo o Santos tá mal. Paulo do Vale. Já para você, Bragantino e São Paulo, Rogério Assis, Pretzel e o Paulo do Vale no futebol Bandeirantes. Alô, Nina! Alô, Ulisses, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, o Bolívar venceu o Palestino 3-0. Às 9h30 da noite tem Aliança Lima e Grêmio. Bandeirantes! Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem Kaká, ganha o lance, a bola volta para Carrilho, vem pro domínio, prende o lance, Coutinho novamente na intermediária, Carrilho vê a falta nele. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Corinthians bater do campo de defesa. É falta pro time do Corinthians bater pelo seu campo de retaguarda. 42 minutos de bola rolando, o Thiago Castelli, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, tenta o toque de bola, recolhe Coutinho novamente no campo de defesa para ser jogando, tá feliz da vida com o time do Corinthians que vence por
torcedor, 1-0. Você ligado, José Ferreira em Marília, no Tubarão Verde, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, domínio do campo de retaguarda para ser pro jogo. Alô, João Carlos Parente, tá ligado na Bandeirantes, Cido Molina, José Ferreira Silva, Getúlio Moreira, alô, Fábio Viegas, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro, domina Carrilho, prende pelo seu campo de ataque, tenta o toque de bola, 42 minutos e 30 de bola rolando, já domina já os acréscimos por parte da arbitragem, o Corinthians sai tocando bola no seu campo de defesa, já domina, prende com o João Choca, o Choca domina, abre pelo setor de esquerda, solta a jogada para Kaká, Kaká já prende no campo de defesa, chama o Hugo para jogar, fora da grande área, Hugo domina para o time do Corinthians, tenta bater à frente do comando de ataque para Carrilho, ele tenta escorar a jogada, vai para o toque de bola, tenta descer novamente, recolhe no comando, aperta na esquerda, campo de ataque, Matheus Bahia, ele vem para finta, prende para o time do Ceará, abre a jogada pelo comando de ataque, tenta o toque de bola, 43 minutos de bola rolando, 1-0 para o time do Corinthians, chega Mateuzinho, põe para fora, em lateral para o time do Ceará bater, a torcida corintiana com o terço na mão, é lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para a equipe do Ceará bater, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil pode confiar, lateral cobrado na grande área, afasta a zaga corintiana, vem para tirar Carrilho, ele dá um pico na bola, a bola sai para a linha de lado, lateral para a equipe do Ceará bater pelo setor de esquerda de ataque, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa, o Ceará e tenta sair pro jogo, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já, a bola volta no toque de bola para ser jogando, domínio do campo de retaguarda, novamente o time do Ceará, tenta ser jogando, 44 minutos de bola rolando, 1-0 pro time do Corinthians, vencendo o Ceará em Fortaleza, a bola volta, vem para ganhar Ramalho, ele ganha a jogada pro Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa, vem pro toque de bola Carrilho, lançou para Charles descansado, mas ele é ruim de bola, tentou o domínio, perdeu a primeira, tenta o toque de bola, ganha Charles, faz falta de ataque, ele dominou a bola, puxou, deu na canela dele, quase saiu, e depois faz falta de ataque para o Ceará bater do campo de defesa. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante, 44 e 41, 1-0 para o time do Corinthians, você comigo no futebol da Bandeirantes, domínio do campo de ataque, o Ceará tentava descer, a bola volta, Bidu aperta para recuperar, não consegue, vamos chegando já, 45, já os acréscimos, Emerson Santana tá ligado no microfone Bandeirantes, a abertura vem Almir Chamorro ligado na Bandeirantes, torcendo pro timão na Bandeirantes, vem comigo torcedor. 6 de acréscimos e vem pro jogo, vem mais sofrimento pra torcida do Corinthians, vem levantamento na grande área, Carrilho tenta tirar, vem pra toque de bola, recolhe novamente, André Ramalho sai jogando pro time corintiano, ele prende no campo de defesa, deu para Mateuzinho rasga a bola vai voltar com o time do Ceará, que tem posse de bola pelo setor de esquerda, 6 minutos, iremos a 51, estamos nesse momento com 45, vamos chegando já a 46, Carrilho domina pro Corinthians, para Mateuzinho, ele prende o lance, protege, gira, volta no campo de defesa, vem para tirar Ramalho, dá um bico na bola, tenta chegar na bola o time do Corinthians, aperta, vem para ganhar a jogada do timão, lançamento na grande área, Bidu, ele é ruim demais! O Guinegão meteu pra ele o goleiro adiantado. O goleiro adiantado era só dar um tapa na bola, encobrir o goleiro e fazer um golaço. Ele foi dominar o Bidu. O Ranieri dá uma bronca no Bidu. Que coisa! Não é ser lateral ou atacante, é saber jogar futebol. O goleiro do Ceará estava na linha da grande área. O Corinthians perde a chance do segundo gol, Fabiane. E aí a gente vê. Fica difícil de entender quem que é o jovem e quem que é o experiente na jogada, porque o Guinegão dominou, teve calma, deixou o Bidu cara a cara e aí a pressa foi inimiga da perfeição, chegou todo errado na bola na hora de dar um toque para vencer o goleiro Bruno Ferreira, já estava desarmado, perde uma grande chance e seria o gol do Corinthians para matar o jogo. Ô Ronaldo Zaidan, se ele tenta encobrir o goleiro e chuta para fora, tudo bem, pensou,
Mas ele fez tudo errado e perdeu a bola ainda. Não tinha nem marcação. Ele, a bola, o goleiro na linha da grande área. Escanteio para o Ceará bater, levantamento na grande área. Subiu bem, de cabeça vem para afastar Joca. Ele tira para o time do Corinthians, bola volta com o time do Ceará. Vem no Chuveiro, tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque. O Ceará, Charles na marcação. Vem cruzamento para dentro da grande área do Corinthians. Mata no peito o Mateuzinho. Ele domina para o Corinthians, rasga, corta, tira o perigo de qualquer maneira. Vai para cima da marcação, Guinegão desiste. A bola volta, campo de defesa, porque o Dorival grita com ele. 47 minutos e 15 de bola rolando, mais 3:45 de jogo. Já domina no campo de ataque, tentou toque de bola, aperta na marcação, recolhe o Ceará, lançamento na grande área, a bola não sai. Vem para proteção Ramalho, ela vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para o Corinthians bater. E não tem tanta pressa assim o Hugo Souza. A bola já estava posicionada para ele recolocar em jogo. Ele tirou a bola do Cone e aguarda um pouquinho. Por quê? O Ranieri desaba na frente da grande área, alegando cãibras. Pede atendimento médico. Você já disse, Ulisses, quem diria, né? 30 dias parados de uma reincidência gigante de cãibras nesse Corinthians e Ceará. Quem que é o preparador físico do Corinthians, você sabe? Celso Rezende, o preparador físico. Tem que fazer, então tem que conversar com esse cara, velho. O fisioterapeuta é o Heverson Pimentel. Alguém tem que falar o estado do gramado também, está muito fofo, se estava molhado, encharcado. Tá horrível. Porque as duas equipes estão tendo... Então, as duas equipes estão sentindo cãibra aí, é impossível, cara. Estamos no meio do ano. Ah, teve a parada, Ronaldo, mas os caras... muita gente sente na volta, é verdade. Vem para o jogo, domínio do campo de ataque, tenta descer contigo na ponta, tenta descer o time do Ceará, bola foi chuta pelo setor de direita da marcação, aperta o time do Corinthians, tenta o toque de bola, o Ceará, bola bate na frente, desvia, vai embora para a linha de fundo. Pois não. Só para marcar, estreia no profissional de Robinho Júnior, camisa 7 da equipe do Santos, entrando na vaga de Barreal, aos 20 minutos da segunda etapa, segue 0-0 Santos e Flamengo. Opa, boa, Robinho Júnior, estreando com a camisa do time do Peixe, para você ligado no microfone Bandeirantes. Diz que a obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. Vem de cabeça, Charles, corta o perigo, Bidu tenta chegar na bola, não chega. Ele não marca, não chega, não vai atrás da bola, já domina do campo de ataque. O time do Ceará tenta descer. Você viu o toque de 50 minutos de bola rolando, o levantamento vem para a grande área. O toque pro meio, sai do Hugo para pegar. Serão mais 2 minutos de jogo, 1:50 agora para terminar o jogo. Momento dramático do jogo para o torcedor do Corinthians. Você ligado no futebol da Bandeirantes, também no YouTube, um show de audiência da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já dominou o campo de defesa para ser chegando, já tem Bragantino e São Paulo, Rogério Assis, Pretzel e do Vale. Já para você na Bandeirantes, domina novamente o time do Ceará que vem para o jogo. Recolhe no campo de ataque, tenta o toque de bola contigo pelo setor de direita. Chega na marcação, trava a zaga do Corinthians, vem para tirar Angelieri, ele corta o perigo, bola volta para Ranieri, que rasga a frente, levanta para o comando de ataque, a bola volta com o time do Ceará para dominar e cheiro chegando. Vamos chegando a 50 minutos de bola rolando, tem lateral novamente o time do Ceará, lateral cobrado, 50 minutos de bola rolando, mais um de jogo, já domina o time do Ceará, tenta descer pelo setor de esquerda, vem para o levantamento, gramado muito ruim, cruzou, tentou bater à frente, Matheus Bahia bate no Charles, é lateral para o Ceará bater novamente dentro da grande área, tenta o domínio, aperta Carrilho, vem para ganhar para o time do Corinthians, ele faz o balão, rasga a bola, levantando o comando de ataque, não tem condição de jogo, impressionante, o time do Corinthians rasga, vem para tirar Charles, põe para fora, e temos 40 segundos de jogo no momento dramático para a fiel torcida corintiana, você ligado, mais 30 segundos de jogo, para terminar com os acréscimos do jogo, 1-0 o Corinthians diante do Ceará em Fortaleza no Castelão, domina o time do Ceará, tenta descer pelo setor de direita, 25 segundos para terminar o jogo, cruzamento em cima do Bidu, é lateral para o time do Ceará, bater pela direita do campo de ataque, 20 segundos para terminar os acréscimos, vem para a cobrança Fabiano, para o levantamento dentro da grande área, para você ligado no futebol Bandeirantes, lateral cobrado na grande área, subiu de cabeça, o toque para trás, afasta a zaga do Corinthians, a bola sobrou, batida pro gol, Hugo pega! Segura o meu árbitro, acresce mais 1 minuto de jogo, motopeças de qualidade, Nakata, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças, é Nakata Brasil, e domina o time do Corinthians com o Bidu, cansado agora pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele prende o lance, tem que segurar no ataque o time corintiano, bora pro consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha bônus de R$5.000 com uma contemplação para adquirir o novo Terra, simule em consórcio vw.com.br, consulte as condições, apertou o Bidu, foi inteligente,
E a bola vai embora para a linha de fundo em escanteio para o time do Corinthians bater. E a torcida do Corinthians acendeu os sinalizadores. Acho que o árbitro vai parar o jogo. Faltando 20 segundos, é a falta de inteligência. Exatamente. Porque o árbitro pode acrescer mais tempo. O árbitro pede para parar ou vai terminar o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, calma, garoto. Ergue o braço o árbitro. É fim de jogo no Castelão. 0 Ceará, 1 Corinthians. Gol do Thales Magno na jogada que começou com ele, com Garro, depois pro Carrilho, que cruzou pro Thales Magno meter no fundo da rede. Ceará 0, Corinthians 1. Grande vitória do time corintiano. Na Bandeirantes vem ele. Alô, alô! Ô Rogério Assis vem na Bandeirantes para você, para transmitir Bragantino e São Paulo e Bragantino no microfone Bandeirantes. Mas antes, o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Na Bandeirantes, o craque do jogo, Zaidan, Ronaldo Giovanelli, Ronaldo Giovanelli. O jogo foi medíocre, ninguém foi brilhante, nenhum dos dois times. Mas eu voto no cara que, na minha opinião, decidiu a partida e deu 3 pontos pro Corinthians. Carrilho fez a grande jogada no gol, entrou muito bem no jogo. Esse é meu voto, Ronaldo. E eu vou seguir o Zaidan aí também, viu, Ulisses? Eu vou no Carrilho, que entrou numa velocidade, virou um ponta e achou o Thales Magno dentro da área. Então, Carrilho. Carrilho também. Eu não voto nunca, mas vou votar porque segurou, prendeu a bola, soube da sustentação ao meio de campo do Corinthians, a defesa. Carrilho eleito melhor em campo. 0 Ceará, 1 pro Corinthians. Obrigado você pela audiência e continue com a gente porque tem mais. Tem Bragantino, tem São Paulo. Vem Rogério Assis. Valeu, Ulisses Costa, que comandou a vitória do Corinthians, ganhando em Fortaleza diante do Ceará. Estádio Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. Tem Bragantino e São Paulo. Valendo a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos na Bandeirantes escalar os times. O São Paulo de Hernan Crespo, Paulo do Vale. Vamos lá, Rogério Assis, o tricolor definido e escalado com Rafael 23 no gol. 3 zagueiros, 32 Ferrarese, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, Cedric, na ala direita meia dúzia, Bobadilha 21 Novidade, Marcos Antônio, Oscar, Enzo Dias 13, na esquerda 10 Luciano e 17 André Silva. E na reserva do São Paulo, PDV. À disposição de Hernan Crespo, Jandrei para o gol. Ferreirinha, Rodriguinho, Wendel, Dineno, Alisson, Pablo Maia, Luan, Sabino, Negruti, Patrick e Lucas Ferreira. Agora o Bragantino. Definido por Fernando Seabra com Cleiton no gol, camisa 1, 34 Hurtado, Pedro Henrique 14, Guzmán Rodrigues 2, Gui Lopes 31, meia dúzia Gabriel 5, Fabinho 10 para John 21, Lucas Barbosa 8, Sacha e 30 Mosqueira. E na reserva do Bragantino, à disposição de Seabra